Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo a respeito de escola de esporte. Mais uma vez, estou aqui do meu lado com o Luiz Fernando. Hoje ele está mal-humorado, vai ser difícil fazer o programa aqui do lado dele hoje, com esse mau humor que ele está hoje. Já quer falar? Não. Então tá. E estamos aqui hoje graças ao apoio do Sistema Gênesis Treino, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos lá do Museu do Flamengo, lá na Gávea. Quem ainda não foi, não deixe de ir e conhecer o Museu do Flamengo. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa com muito carinho, muito amor, com muita saudade. Trabalhamos juntos no Botafogo, numa época onde eu era uma pessoa muito calma e muito tranquila, onde eu consegui passar algum conhecimento para ele. Eu tenho certeza que ele vai falar isso aqui hoje. Estou recebendo aqui o treinador do Sub-14 do Vasco da Gama, João Marcos, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, formado em Educação Física, licenciada da CBF, e hoje a gente vai falar muito aqui da história dele como jogador, de como ele começou e hoje como é o trabalho lá no Vasco, no Sub-14, como ele se sente hoje como treinador. Enfim, bem bacana ter conhecido esse menino lá atrás, hoje já um homem formado e treinador do Sub-14 do Vasco. Irmão, seja bem-vindo, felicidade estar te recebendo aqui hoje. Obrigado, Sidney, pelo convite. É um prazer estar aqui, a gente conversar um pouquinho sobre futebol, sobre a minha história, sobre como eu iniciei. Vamos lá, vamos bater esse papo aí legal, que seja muito proveitoso. E é exatamente assim que a gente começa. Assim, aqui, como você sabe, hoje a gente é um canal, a Licença Esporte é uma empresa hoje que faz o licenciamento de vários clubes, né? Para as escolas oficiais desses clubes. E a gente tem muitos alunos, obviamente, nessas escolas. E todo aluno que está lá, 90%, não só os alunos que estão lá, mas no Brasil inteiro, né? Sonham em ser jogador de futebol. E a gente sempre gosta de saber, assim, você que foi um jogador de futebol, como é que surge o esporte na tua vida? Como é que surge o futebol na tua vida? As primeiras lembranças que você tem e um pouquinho dessa trajetória aí sua. Vamos lá. Eu inicio com 4 anos, né? Iniciei dentro de um consultório médico, na verdade, né? Eu tinha bronquite asmática e aí o médico orientou que eu fosse fazer um esporte, né? Aí viraram pro meu pai e pra minha mãe, acho que a natação é o esporte mais indicado. Mas aí, né, o Brasil, país de futebol, meu pai logo de cara responde, pode ser o futebol? Aí o médico, não, tudo entendendo, né? Não pode. E aí meu pai, muito vascaíno, me coloca na escolinha do Vasco com 4 anos, nem tinha, era a partir dos 5, eu lembro disso. Aí meu pai foi lá, conversou, e o esporte entrou na minha vida dessa forma. E era lá em... Era em São Januário. Era em São Januário. Futsal, isso. E aí eu faço ali um ano e um pouco dentro da escolinha. E aí o próprio professor da escolinha identifica ali um certo potencial e pergunta se com 6 anos eu queria me federar na equipe, né? Que é o primeiro ano, né, de federação. Fraldinha, né? Fraldinha. Hoje é sub-6, sub-7. Na minha época era fraldinha, pré-mirim. Então ali no fraldinha tinha o chupetinha, né? Que era o início para começar lá a federação. E aí eu vou para a equipe até um pouco antes de completar os 6 anos e inicio a minha trajetória como atleta ali no futsal do Vasco, onde eu levo futsal até 12, 13 anos, né? E aí existe um período ali de transição, a partir dos 10, que a gente fazia campo e futsal, e aí depois eu, a partir dos 13, aí sim levo só pro campo, e aí sigo a minha trajetória no Vasco, né? E aí você sai do futsal do Vasco, do time federado, e vai pro federado do campo. Isso, exatamente. Você é aprovado nessa transição. Isso, a gente fica ali 2 anos fazendo essa transição, né? Então a gente joga campo e salão. Na minha época, nem todos os atletas que jogavam futsal iam pro campo e nem todos os atletas que eram do campo eram do futsal. Hoje é um pouquinho diferente. E aí tinha essa aprovação e aí eu inicio no futebol de campo do Vasco com 10, 11 anos. Ainda faço ali 2 anos jogando as 2 modalidades e aí a partir dos 13 passo só pro campo. Você jogou futsal? Não sei nada de futsal. Nada? Nada. Foi bastante tempo no Vasco, né? Ainda tem mais história. 7, 8 anos. Ainda tem mais história. Ele ficou mais tempo. Até ele me perturbar lá no Botafogo, ele ficou mais tempo. Mas aí tu vai pro campo com 13 e fica no campo até quantos anos no Vasco? Até no Vasco, até 18, né? Até o Sub-20, na verdade. Jogo 2 Copas São Paulo, jogo Copa BH. Jogo Copa do Brasil Sub-17, né? Que aí eu falo que é o meu maior título da história, eu preciso falar isso. Essa Copa do Brasil Sub-17 não devia ser aquela que era no Rio, que era... Aonde foi essa Copa? Foi no Espírito Santo. Já era outro formato.
E aí é a famosa história aí que todo mundo me perturba até hoje, falando da história que é legal, né? Foi o meu jogo contra o Neymar, né? A final foi maneiro, Vasco e maneiro. Santos. Maneiro. Então, a Não sabia oportunidade. disso, não. Não? Não sabia dessa história, não. É. Conta aí. Então, a gente faz um campeonato muito legal. Na época, o Neymar já era muito badalado e o Felipe Coutinho também, né? O Felipe Isso era Coutinho. sub o quê? Sub-17. Sub-17. O Felipe Coutinho já vendido pra Inter de Milão. Tanto que ele viaja e nem joga a semifinal contra o Flamengo, se eu não me engano. E aí a gente Ele vence. sai no meio da competição. Sai no meio da competição para ir pra Itália, fazer exame. É uma loucura. E aí não joga. E agora? E agora? E era um craque, né? Sempre foi, né? Sempre Sim. foi muito diferente. Você viu de perto, eu vi também. E aí a gente vai pra final, ele volta, a gente joga. E aí toda uma... Eu lembro que já teve troca de camisa entre os dois, eles entraram em campo juntos, foi toda uma... E aí com 1 minuto de jogo eu tinha a oportunidade de fazer 1-0, meu primeiro toque na bola, meu gol de falta, meu gol mais importante, o gol mais importante da minha carreira. E aí o Neymar empata, mas a gente consegue ser campeão, 2-1, gol do Willian, você conhece Sim. também, um outro grande jogador aí que tá fazendo sucesso lá na Ásia. Ele tá lá, né? Tá na Ásia, passou alguns anos na Tailândia, Coreia, Sim. se eu não me engano. E aí a gente é campeão sub-17 da primeira Copa do Brasil, que depois, num formato agora Mudou, muito mais parecido com o que é no profissional. E eu tenho a oportunidade de dizer que fui campeão da Copa do Brasil. Em cima do sub-17, Neymar. em cima do Neymar. E metendo gol na final. E metendo gol na Que final. isso, hein? Tem E tu história mais acha que você. mais do que eu ia falar mais do que você. Só porque tu tem gol narrado na voz do Léo Batista, tu acha que... Não, mas ele tem gol no juvenil, né? Pergunta pra ele se ele pegou narrado na voz do Léo Batista. Pô, tu vai falando isso com convidado, cara, tratando o convidado desse jeito. Não, mas é cara. bacana a história. Pô. Não, Bacana maravilhoso. a história, Tá doido? Pena que ele caiu na sua mão, né? Depois. Aí, mas aí fala, aí você vai, joga, e aí você sai do Vasco. Como é que foi essa tua saída do Vasco? Por que você saiu? Como é que você recebe? Você é um menino que chegou lá com 5 anos de idade, 4 anos de idade, e você sai com quantos anos? Eu saio com 18. Com 18. 13 anos. Como é que foi essa? Porque na cabeça de qualquer um que faz uma trajetória dessa, você se imagina se profissionalizando e jogando no profissional do Vasco. Isso aí é uma coisa que eu acho que tinha na tua cabeça. E muitas das vezes os sonhos ou aquilo que a gente está construindo não acontece, né? E é importante também esse outro lado da história do futebol. Como é que foi a tua saída? Quem te comunica e como é que você se sente nesse momento? Primeiro foi. Eu falo que pra eu parar de jogar bola tiveram 3 momentos. Esse foi o primeiro choque de realidade da minha vida. Como você falou muito bem, Sidney, é Olha, óbvio. vai falar 3 momentos. Um foi esse, Algum que vai falar de mim aí. Eu tenho que falar, mano. Eu tenho que chegar nessa história. Desabafa, aproveita. E aí não é fácil, porque são muitos anos dentro do Vasco. E aí é lógico que você tem o sonho de criança ali, é o seu sonho, é o sonho da família, é o sonho de muita gente que está ali envolvida. Depois da Copa São Paulo 2010, a gente teve alguns problemas ali dentro do clube, eu já tinha contrato profissional nessa época, a gente resolve rescindir o contrato, e aí tem uma grande oportunidade de trabalhar com o Sidney no Botafogo. Quem é que te traz? Quem é que fez o convite? Como é que foi a história? Então, A tua saída do Vasco para eu volto da Copa São Paulo com o anúncio de que eu ia treinar separado do grupo, por alguma justificativa, eu e mais 7 atletas, essa justificativa nunca me deram. Somente chegou na descida do ônibus. Quando a gente chegou no Rio. Fizeram merda lá em São Paulo, não? Nada. Deveria ter feito. Eu tô brincando, brincadeira. Perdeu a oportunidade. Brincadeira. E aí eu viro pro meu empresário da época e falo, olha, eu não... Infelizmente, eu acho que meu caminho no Vasco tá terminando. Marco Seixas, da Fair Play. Marco Seixas. E aí hoje, eu falo, não quero mais Marquinhos, isso. E aí na época eu falo assim, pô, infelizmente eu acho que meu caminho no Vasco tá finalizado. E aí 3 dias depois ele, tem uma situação no Botafogo. Conversei lá com um gerente de futebol da base, chamado Sidney Loureiro. Acho que dá pra gente ir pra um novo caminho. Foi difícil, eu bati o martelo e falei assim, é isso que eu quero. Porque tinha o sonho de se tornar profissional no Vasco, mas o Botafogo, uma outra grande equipe, fala assim, acho que eu vou ter mais oportunidades lá, e acabo indo pro Botafogo. E Você fica quanto tempo lá no Botafogo com a gente lá? Eu fiz contrato de 3 anos, mas na realidade eu fiquei lá 6 meses jogando Carioca, e aí depois já sou emprestado lá pra Holanda, numa experiência fantástica. Você chegou a fazer excursão com a gente pra fora, não? Ou você Não. foi direto pro intercâmbio? Vocês fizeram essa excursão 1 mês antes de eu ir pra Holanda em definitivo. Então já tinha um acordo de que, isso aqui já tá acontecendo, então acho que não
não é legal você ir nesse momento, foi eu e o Diogo, né? Foi, Isso. Diogo, é. E aí a gente tinha passaporte Europeu. europeu. E aí, como as coisas já estavam mais ou menos encaminhadas, até fiquei chateado na época que eu queria ter ido jogar esse torneio lá. Mas como as coisas já estavam praticamente definidas, eu acabei não indo na excursão. Mas 20 dias depois saiu o acordo e eu tive uma das maiores experiências da minha vida, que foi jogar um ano na Holanda. Mas você foi pra Holanda através do Botafogo 6 meses ou já era por causa do Vasco? Não, fui por causa do Botafogo. Do Botafogo. Fui por causa do Botafogo. A gente tinha já uma... Você chegou em que ano no Botafogo? 2010. Em 2010. A gente assume em 2009 a base do Botafogo. E em 2009 a gente já faz a primeira viagem para a Holanda no segundo semestre. E aí a gente fez a gente tinha dentro do Botafogo na época um departamento internacional, era só para cuidar dessa questão tanto de intercâmbio, de empréstimo de jogador. A gente sabia que nem todo mundo ia chegar no profissional, mas era importante você abrir novas portas e tudo, e a gente fazia muita excursão. E a Holanda foi um caminho que, através de conhecimento, que a gente abriu. Mas esse relato dele é interessante até para trazer para a nossa realidade, porque como a gente lida com muitos garotos nas nossas unidades, tem tido muita demanda de observação, avaliação nos clubes que a gente tem. E a gente eu tenho um caso, o CJ eu não mantenho ele informado sobre isso, porque não compete tanto a ele ficar sabendo, sabe? Que um garoto de uma unidade nossa, longe de BH, já foi 2 vezes no clube e não passou. E o seu relato de ficar 13, 14 anos no mesmo clube e também não vingar naquele clube é um alerta para essas crianças. Calma, se não deu certo agora, pode dar no futuro. Nada é garantido que você vai ser ou que você não vai ser, para não desistir. Ele desde os 5 anos ficou no Vasco, acreditando que seria do Vasco. Chegou na hora, por sei lá o que aconteceu, não deu certo. Essa criança que não passou, não garante que ela não vai ser. Ela pode ser uma que lá na frente... E se não for lá nesse clube que ela está tentando, pode ser em outro. Futebol tem muito disso, né? Você vai para a Holanda e você fica 1 ano lá. Vocês ficaram 1 ano, você e Diogo. Eu fico 1 ano emprestado. É muito legal, falou, porque é isso. Eu saí em janeiro do Vasco, janeiro para fevereiro, achando que o mundo tinha acabado. Né? E 6 meses depois, eu estava estreando no profissional na Europa. Então, assim, é loucura. O futebol te proporciona isso. É o não, que no dia seguinte é um sim, até maior, talvez, do que você esperava. Então, foi muito legal. E sim, faço 1 ano lá um ano na Holanda. Uma das maiores experiências da minha vida, com 18 anos de morar fora, foi uma coisa incrível. O que você pode dizer dessa experiência? Assim, por que ela foi tão incrível? Como é que é isso, né? Um menino, Pô, 18 anos, né? 18, 19 anos, indo para a Europa, num país que a língua não é fácil, apesar que muita gente fala inglês. Você deve ter algum conhecimento de inglês, defende? Eu cheguei lá falando bom dia, boa tarde, boa noite em inglês, tá? Depois... E a coisa foi. Mas como é que foi essa adaptação? Um país frio, né, de temperatura fria durante o ano. Como é que foi isso para você? Eu digo que é uma das maiores experiências da minha vida, porque essa experiência me formou muito como homem também. Acho que mais do que como atleta. Você ir para um país totalmente diferente do seu, você sai da casa dos seus pais com 18 anos, para morar num país que a língua é outra, que a alimentação é outra, que a temperatura é outra, que a forma de viver é outra. Cultura, né? A cultura e aí a experiência te forma, né? Então, eu tive que me virar muito. Eu falo muito hoje pros atletas: vocês têm um sonho de jogar na Europa? Ah, tenho. Estuda inglês? Não. Fala outra língua? Não. E eu vivi isso lá. Eu cheguei lá e não consegui conversar com ninguém. Então, eu 3 meses depois estava falando inglês. Então, assim, hoje... E isso eu penso muito hoje. Se eu tivesse me preparado melhor, talvez... De repente a adaptação minha adaptação teria sido mais rápida. Não, na sua profissão, a gente tem um caso, na minha opinião, emblemático, que é o do Guardiola. Ele chegou no Bayern de Munique, na coletiva, na apresentação dele, o pessoal começou a perguntar em inglês e espanhol, ele não pode perguntar em alemão. Exatamente. Ele chegou falando o alemão, ele se preparou para aquilo. E a gente tem casos no Brasil de treinadores que não trabalham na Europa porque não falam inglês. E a gente vai entrar nesse assunto agora que ele é treinador, mas vamos falar um pouquinho disso. Mas o que o Luiz falou, para mim, o pessoal fala, o treinador brasileiro não tem mercado lá fora. Para mim, a maior barreira não é o conhecimento do futebol, não é a capacidade de ver jogo, de mudar jogo, tática ou de treino. A maior barreira para mim é a língua. Por quê? Porque o treinador tem que saber se comunicar. Ele tem que passar a ideia de jogo dele, ele tem que passar. E aí, se você não tem um domínio da língua, como é que você vai? Aí com o tradutor o tempo todo.
do teu lado, né? Mas voltando lá, e a gente vai chegar nisso como treinador hoje, aí eu fazer a mesma, já vai se preparando. Não falava inglês pra ser jogador. Tá estudando a porra do inglês pra ser treinador? Isso eu já vou te cobrar já isso aí. Não, hoje o inglês vai. Hoje pra qualquer lugar do mundo hoje o inglês... Mas me diz uma coisa, um ano lá, como é que foi? Você jogou, você e Diogo, como é que... Vocês moravam junto, moravam no clube, moravam no apartamento, como é que foi? Não, a gente não morava junto, morava cada um numa casa. E aí teve um acordo lá, acho que o Botafogo conseguiu isso junto ao clube, ao Fortuna Citas, o clube que eu tive a oportunidade de atuar. A gente morou durante grande tempo na casa de família, né? Foi uma família holandesa que recebeu a gente. Eu até falo com eles até hoje, eles chegaram no Brasil há pouco tempo. Maneiro. Eu digo que é minha família holandesa. Vocês têm contato até hoje? Eu tenho contato até hoje. Maneiro. Eu contato até hoje. E aí eles receberam a gente muito bem, a gente morava em casas separadas, eram duas famílias. Era família de algum jogador também do clube? Não, era não. torcedor? Era torcedor. Não podia jogar mal não, hein? Quê? Não podia jogar mal não. Tinha pressão em casa. E aí eles receberam a gente muito bem, assim, e o clube deu todo o suporte também. Acho que o clube foi muito legal com a gente, acho que o clube entendeu também que éramos jovens, 18, o Diogo um ano mais velho já tinha 19, tendo a primeira oportunidade fora. Então eles tentaram, muita gente aqui falou, cuidado, o holandês é um povo frio e tal. Pelo menos no ambiente que eu vivi, eu tive bastante proximidade, assim, das pessoas, carinho, afeto. Legal. Acho que as pessoas entenderam também um pouquinho o nosso lado. País primeiro mundo, né? Acho que as pessoas... A educação é uma coisa... Acho que a gente vai falar sobre educação Sim. aqui. A educação lá é totalmente outra, Era perto de infelizmente. Amsterdã? Não. A Holanda é muito pequena, né? Sim. Então, assim... Mas eu morava no sul da Holanda, Amsterdã, lá no norte. Dava 2 horas e um pouquinho de carro. Ou um pouquinho menos de trem. A gente volta e meia lá. Mas não era muito perto, não. Tem a história dessa, falar de trem rapidinho dessas viagens que a gente fazia pra Holanda, essa história é boa. Tava eu, Bernardo Arantes, Ney Souto, que agora é gerente de futebol do Flamengo, Cristiano Carvalho, treinador de goleiro, tu lembra do Cristiano? Claro. Ney, Cristiano, tinha mais um médico, que eu não lembro quem foi com a gente como médico, e tinha mais um, eram 6 da comissão técnica. E aí a gente tá em Amsterdã, a gente foi visitar os 6, que a gente jogava em Terborg, que era uma cidadezinha que tinha lá, que tinha uns torneios, que era esse torneio que a gente ia, e ficava 1 hora, 40 minutos de trem de Amsterdã. Aí a gente, os meninos que viajam, quando a gente fazia essas viagens, os meninos ficavam nas casas dos outros jogadores, não ficavam no hotel. Só a comissão ficava no hotel. Então a gente ia pro treino, dava treino, eles iam pras casas, jantar, dormir, ficar lá, e a gente ficava no hotel sozinho, a comissão. Falei, então vamos passear, né? Aí a gente foi para Amsterdã e eu e o Bernardo a gente resolveu dormir em Amsterdã. E voltamos para a estação de trem, pegamos 4 da comissão, Ney, Cristiano. Eu falei, galera, é essa plataforma que às 8h15, um exemplo, o trem vai passar, vocês entram no trem e vai descer na estação tal, que é a Terborg, que tá tudo certo. Não, beleza, tranquilo. Cara, vocês estão tranquilos? Aí o Bernardo a gente foi embora, meu irmão. Aí depois a gente fica sabendo. Chegou um trem 8 horas. Aí o Cristiano, caramba, país de primeiro mundo, aí chegou mais cedo. Entrou. Meu irmão, foram para outro lugar e não chegava a Terborg. E eles desesperados dentro do trem. Meu irmão, ninguém falava uma palavra em inglês. Tiveram que descer, pedir pelo amor de Deus. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha. E aí, meu irmão, cara, os caras... primeiro mundo, chegou mais cedo. Eu falei, cara, 8h15. 8h15, não é 8 horas. E como que fizeram contato? Meu irmão, aí eles conseguiram lá na estação GES, pegaram o mapa, apontaram, Terborg, o cara botou eles no trem, aí eles chegaram lá em Terborg, que a estação, Terborg é uma cidadezinha, sei lá, eu acho que é do menor que Palma. E então a estação de trem é do lado do hotel, você vai andando assim, e tem essa história lá. Primeiro mundo é ótimo, o trem chegou mais cedo. Essa questão da língua aí que eles se complicaram, isso é muito importante. Eu falo muito para os atletas, para quem quer virar atleta profissional, e hoje a grande maioria tem a intenção de jogar fora. Se prepara antes para não viver esses perrengues lá. Sim. Você vai saber de que eu tô falando. Teve um atleta que saiu de lá, mais ou menos na minha época, que foi jogar no PSV.
E me chamaram lá 3 meses depois, falaram assim, conversa com ele sobre alimentação, porque a gente não consegue falar, ele tá aqui há 3 meses, a gente não consegue conversar, ele não consegue se alimentar bem, ele tem que prestar atenção nisso, naquilo. Eu já com o inglês mais arranhado, comecei a traduzir e, enfim, foi um atleta que teve dificuldade no PSV, pô. Um dos maiores clubes da Holanda. Se eu não me engano, o John Testor no Botafogo, ele tem feito na base, não sei quais categorias, se são todas, os meninos estudarem inglês. Faz parte hoje do contexto da base do Botafogo. Eu vi uma matéria, não sei se é verdade, mas eu vi sobre isso. Se ele já implementou isso ou se ele vai implementar. A base tem que estudar inglês. Eu conheço outros clubes que também já iniciaram esse processo, até porque você tá valorizando o seu ativo, né? Acho que é importante os clubes se atentarem a isso. Né? São 2 discussões que eu tenho grande em relação a isso. Isso é um assunto bom para a gente trazer para a mesa, que também é a questão da educação. Tem 2 visões. Uma é que você falou, que eu concordo, você está melhorando o seu ativo, que é um atleta que amanhã vai chegar lá, vai se comunicar melhor, vai ter uma adaptação melhor. E hoje em dia tem muito aquela coisa quando o clube vende um atleta do bônus, né? Se jogar não sei quantos jogos, né? Ele vai por um valor menor fixo, mas se ele produzir lá, o clube fica ganhando bônus. Isso é importante para o clube. Entendo, aceito, mas a realidade da nossa base, e você sabe disso, que desde como atleta e hoje como treinador você sabe, da maioria dos clubes brasileiros, né, não é falar de um ou de outro, é complicado você conseguir isso. Já é difícil para muitos clubes você dar uma boa alimentação, que é importante para o menino se desenvolver, né, você dar bom campo para ele trabalhar, material como bola. A gente chegou a ter dificuldade na época do Botafogo de bola para trabalhar. E aí fica muito aquela coisa, o clube ganha dinheiro com o atleta, tem que dar educação para o atleta. Acho que faz parte da formação a gente se preocupar com isso como um todo, como eu tenho que me preocupar em ensinar a leitura de jogo, tomada de decisão, ensinar as partes técnicas, eu também tenho que me preocupar com a educação. Cara, mas a educação é uma coisa do Estado. E aí fica aquela coisa que a gente fica tirando a responsabilidade de quem realmente tem que ter, que é o Estado, e jogando pro clube, porque o clube vai ganhar dinheiro com aquele menino. Tá bom. E as outras crianças que não são jogadores de futebol ou que não vão conseguir ser profissionais no futebol, cadê a educação dela? Entende o que eu tô te falando? Não entendo. Em qualquer contexto geral, né? Sim, a educação... Independente de ser atleta ou não. Inclusive em grandes países lá de primeiro mundo e tudo, cara, na Holanda todo mundo fala inglês. Todo mundo. Por quê? Porque na escola todo mundo tem o inglês desde... Por que aqui no Brasil também não tem? Não é o clube tem que se preocupar por tudo que a gente falou, mas em primeiro lugar a gente tem que olhar para o lado social, para o nosso país e brigar sempre, todos nós, independente se é jogador de futebol, se é advogado, por uma educação melhor. A gente tava falando de educação, né? Eu concordo muito com o que você tá falando, ô Sidney. E aí vou puxar para um outro assunto, até para dar uma dica aí aos pais, sobre essa questão do curso, de um professor, porque hoje eu vejo muitos atletas muito jovens treinando 5 vezes por semana em 2 períodos, 6 vezes, o menino não descansa nunca, e aí vai pro personal, e vai pra não sei onde, Por que não escolhe bons lugares para treinar e pega o restante do tempo e vai educar o seu filho? Vai estudar, vai desenvolver, vai... De repente até programar um plano B. Exato. Que a educação e o estudo pode te dar um plano B. Até porque o treino, parte do treino é descanso, né? Sim, se a gente partir até para a área do campo, do futebol só, né? Se a gente pudesse excluir o resto, mas a gente não pode, né? Isso não existe. A educação vem para dentro do campo também, na minha opinião. Faz parte do condicionamento o descanso, o sono, alimentação. Né? A alimentação faz parte do desenvolvimento cognitivo e mental do atleta. Ele também pensar em outras coisas, não viver só o treino, só o físico, só o suar. Então por que não pega parte desse tempo e não, agora é o momento de estudar sim, agora é o momento de falar inglês sim, agora é o momento de ver um jogo sim, de sentar, e agora é o momento de se distrair, agora é o momento de brincar, agora é o momento de fazer outra coisa. Não só... Isso é importante demais. E 100% do treino... Tem muito pai que não entende e faz aquilo que a gente chama, né, do overtraining, né, ou do excesso de... Tem meninos saindo do futebol e a gente sabe como ligado ao esporte, a gente sabe, meninos que poderiam ser grandes tenistas, que chega com 16, 17 anos, o moleque tem pavor da raquete.
ele não quer mais de tanto que ele ficou ali dos 6 até os 16, aquela pressão de treino, jogo. E ninguém escuta falar sobre eles, né? Porque a gente só fala do sucesso. Sim. Né? Então, assim, e aí os clubes e as escolas de futebol, elas precisam estar atentas também para esse outro lado, de que o atleta, a criança ali, o adolescente que não vai se tornar um atleta profissional, aquela escola tem que levar transformar uma criança e um adolescente num ser humano melhor para a sociedade. Perfeito. E isso faz parte. Se for ser um atleta profissional, beleza, ele vai ser um atleta profissional melhor, porque ele vai sair dali mais educado, ele vai ali entender o que é você trabalhar em coletividade, entender as responsabilidades, mas se ele não for, ele vai levar para a vida, ele vai levar para outra profissão, ou que essa outra profissão até seja o esporte de novo, que é o meu caso. No teu dia a dia, você se preocupa também com isso, de não ficar só na questão técnica, tática e tudo? Você conversa com os atletas, você, em particular, você tenta orientar? Como é que é essa tua visão? Você leva essa visão do teu dia? Porque hoje o professor das escolas, ou até da base de time profissionais, vocês têm mais contato com as crianças que os pais. Se bobear, as crianças chegam em casa, ela sai de manhã, o pai deixa na escola. Aí da escola vai treinar. O pai tá trabalhando, chega em casa cansado, ela deita e dorme. Ou seja, tem pouco contato com o pai. E o menino que nem mora, que a família nem mora na cidade, que vem de outros lugares, que esse mesmo só vê a família e o papel isso no Bahia. E o papel do professor nessa situação, ele é fundamental, muito mais além do que os pais. A gente fala, o professor tem que educar. Hoje sim. Não é papel do professor educar, não. Educar que eu falo é dar um bom dia, boa tarde, boa noite, é saber chegar, saber sair. Educação que eu falo nisso, que hoje minha mulher é professora, ela fala, Luiz, eu tenho que educar a criança. Além de ensinar, escrever, desenhar, não sei o quê, eu tenho que ensinar a educação, porque hoje ela não tem isso em casa. E no futebol, por você ter muito contato e por as crianças ficarem meio cegas do que acontece à parte, igual você falou, de brincar, distrair, relaxar, ir no cinema, ler, que as crianças não fazem isso. O papel hoje do professor nessa situação, ainda mais no seu caso, acredito que seja fundamental. Né? Fundamental. E aí quando a gente vai tratar de um clube grande, né? Eu já acho que a grande maioria deles, eles já trabalham com uma equipe interdisciplinar, né? Onde você tem ali vários setores, várias matérias, vamos dizer assim, cuidando daquele atleta para ele ser um atleta melhor, cuidando do ser humano. Mas sim, o treinador, como um líder do processo dia a dia, né? Você acaba sendo a maior referência para os atletas, sim. Você precisa ter muito cuidado. Então, o diálogo ou coletivo, ou muitas das vezes um diálogo individual antes do treino, ou depois do treino, ou quando encontrou no clube, procurar saber como é que tá a família, se aconteceu alguma coisa. O atleta nem todo dia chega para treinar super motivado, talvez porque teve um problema fora, porque teve um problema na escola. Agora com os atletas que eu tô começando a trabalhar há 14 ali, anos, começa o probleminha com a namorada, começa o probleminha... Então assim, você tem que estar atento a isso tudo. E aí você tem que chamar as outras pessoas, a psicóloga, o nutricionista, o fisiologista, o preparador físico, e todo mundo dentro da sua área, tentar fazer o melhor pelo aquele atleta, para formar um ser humano melhor, para que esse ser humano se torne um atleta de alto nível. E que se ele não for um atleta de alto nível, que ele saia dali com informações o suficiente para se tornar um ser humano para a sociedade, e aí a gente vai para qualquer área melhor. Então assim, acho fundamental, a gente, não é papel nosso, eu concordo, o educar é pai e mãe, mas a gente acaba que o professor da escola, ou ali dentro do clube, ou na escola de futebol, a gente acaba fazendo um pouquinho esse papel, e na grande maioria dos clubes do Brasil ainda, o treinador, como não tem tanta gente ao seu redor, ele precisa fazer um pouquinho de cada. Óbvio que ele não é o profissional, ele não é um psicólogo, ele não é um nutricionista, mas o básico, ele pode pedir ajuda fora, por exemplo, para algum amigo que conheça, para fazer uma orientação ali para um atleta, enfim, buscar meios de passar a informação mais adequada para aquele atleta, para aquele adolescente. Não, por exemplo, no caso dele, naquela época não tinha tanto acesso a nada, né? Com 5, 6 anos era mais voltado para a escolinha. Hoje as bases estão montando sub-7, sub-8. Você imagina quando chegar na sua mão uma criança que está desde 7 anos, quantas informações ela vai ter, quanta pressão na cabeça ela vai ter, pode acontecer disso. Ela despirocar a cabeça, ou ela se revoltar com o mundo de tanta pancada que ela tomou ao longo desses 7 anos, que a pressão é grande, você sabe disso, é em cima de você, que recai sobre as crianças. Não adianta falar, na minha opinião, que o papel hoje da base é formar, não, é ganhar. O formar vem em consequência disso, é um debate que a gente sempre tem, né? Mandou embora o treinador da base, pô, não tem paciência, mas qual que é o trabalho dele? É ganhar ou formar? Se puder os dois, ótimo. E eu vejo na base hoje, perde um jogo, perde uma final de sub-14, embora. Mas qual que é o papel? Ele formou, ele está conseguindo formar isso para lá no futuro? É a curto prazo, é a médio prazo, é a longo prazo?
Então, assim, a gente analisando essa molecada chegando no futebol profissional, de tanta pancada que ela toma, daqui a pouco, a Alemanha fez há pouco tempo, ela acabou até o sub-11, não tinha categoria sub-11, que eles viram que as crianças não curtiam a vida, não tinha o brincar, o correr, o pular, enfim, eles deram uma parada na base até 11 anos, agora que voltou, para poder realmente, vai lá jogar basquete, vai lá jogar tênis, vai lá jogar um ping-pong, enfim, ter outras modalidades. Eu sou um cara favorável de ter o sub-6, sub-7, sub-8, eu acho isso legal. Eu sou favorável a ter competição nessas categorias, porque tem gente que acha que é melhor não ter. Eu sou favorável às escolas fazerem intercâmbio para jogar torneios. Eu acho isso muito legal. O problema hoje talvez seja como Isso está sendo feito. isso está sendo feito. Como a gente lida com a competição e como a gente passa isso para as crianças. Porque o ganhar, o perder, a frustração, o vencer, o aprender a ganhar, isso faz parte. O problema é como. E aí a gente vai para as quadras de futsal do Rio de Janeiro aí, a gente vê cada coisa acontecendo na arquibancada. Absurdo. A gente vê que assim, calma. Inacreditável, né? Calma. Então assim, eu gosto da competição. Eu acho legal a gente ir num ginásio, no sub-6, sub-7, e ver lá o jogo acontecendo. O problema é como isso está sendo feito. Como os pais, como as pessoas estão levando isso. E pra mim isso, eu volto a falar aquela frase que eu falo toda vez, né? Eu falo, Sidney é chato com essa porra. Não dá pra gente ver e entender e analisar o futebol como uma célula separada da nossa sociedade. Não tem como. O futebol, ele é reflexo da sociedade que nós vivemos. E isso hoje, e aí eu lembro quando eu lá tentei ser jogador de futebol na minha época. Ruim pra caralho. E depois, como gerente também, um cara, ó, gente boa, tranquilo. A gente vai chegar lá. Mas quando eu tentei jogar, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, só um pouquinho, cara, a gente ia jogar, na época eu tentei jogar futsal, na época a bola pesada, criança pequenininha jogava com aquela bola. Chute. Não, que chute no futsal não, era no campo. Futsal era tênis normal, não sabe nada, tá vendo? E aí... O jogador ruim era assim. Aí ia amarrado na canela, que chute amarrado na canela. E aí a gente ia jogar o futsal e não tinha o que tem hoje. Porque eu acho que a nossa sociedade era mais educada como um todo. Meu pai ia ver meus jogos e por mais que ele incentivava isso e aquilo, eu nunca vi meu pai, nem os outros pais, eu nunca vi o clima que tem hoje no futsal no Rio. O pai xingando o menino de 6 anos de idade do mesmo time, às vezes. Às vezes ele xinga o filho dele, ele xinga o companheiro do filho dele, ele xinga o adversário, ele xinga o treinador. Não, o treinador ele quer bater. Xingar é as crianças. Cara, e eu acho que isso é reflexo da sociedade que a gente vive. A educação como um todo no nosso país, e essa educação do bom dia, boa tarde, boa noite, eu tava falando isso ontem contigo, que eu saí do Rio e fui morar em Juiz de Fora. Juiz de Fora, por ser uma cidade menor, eu acho que as pessoas ainda, né, tem aquela coisa do bom dia, boa tarde. Aí a gente tava no Rio, aí eu entrei no elevador aqui no Rio, bom dia. Meu irmão, a mulher nem olhou na cara. Falou com a parede. Tipo assim, não deu nenhum com a cabeça. Eu dou um bom dia, a pessoa não responde. Cara, Que é raro você ser educado nesse. Parece que quer puxar assunto, quer falar o quê? Não fala comigo, né? Cara, uma coisa terrível. Então eu acho que o que nós estamos vivendo hoje no futsal, como exemplo, né, nessas idades menores, é reflexo da nossa sociedade como um todo. Entendeu? Explode ali, né? E o que a gente vê é uma coisa absurda. E aí entra exatamente o que você falou, como. E aí, nesse caso, eu acho que tem que ser portão fechado, a criança, sabe, tem que ter alguma coisa. Eu acho assim, alguma coisa tem que ser eu tô mudada. citando futsal que assim, é no ginásio, é menor, fica mais fácil de ver, mas tem competições menores de campo, de futebol 7, que também acontecem as mesmas coisas, tá? Sim. Eu acredito que quem organiza a competição deveria criar regras pra fora do campo. Sim. De xingamento, de perde ponto, sei lá, toma um gol, não sei. Para pra pensar. Sim. Para pra pensar, porque ali quem tá organizando Envolver a competição... todas as partes, o que você acha, envolve o que o clube acha. E tomar uma decisão. Porque não pode se gerar o clima que acontece nesses jogos hoje em dia, nas categorias menores. Isso não é benéfico para as crianças, não é benéfico pro próprio filho. Né? A gente tá falando de pai e mãe, mas assim, pode ser. Tem muita gente ali em volta que talvez não é familiar, que também tem. Não é bom pra ninguém. E aí, eu acho que quem organiza a competição e quem participa das competições
poderiam, ou se já estão fazendo, acho ótimo se tem algum clube fazendo isso, que consiga orientar os pais. Por exemplo, lá, o Vasco eu vejo fazendo a orientação para os pais, eu acho isso muito legal. De como se educar, de como se portar dentro do ambiente competitivo ali. Porque a competição é boa, eu volto a falar, eu curto a competição nas categorias pequenas. O problema é o redor. Eu fui assistir Portuguesa e Madureira. Tem um aluno meu que joga no Sub-20 do Madureira. Foi até campeão da Copa Rio agora. E lá na Portuguesa tem a quadra. E o Vasco estava jogando. Inclusive, Possato, por favor. E eu encontrei o Possato lá que ele ia jogar com o Sub-11. Só que antes dele teve o Sub-9, teve o Sub-10 jogando. Eu fiquei assustado. Parecia que os meninos de um time eram uns índios, aqueles... Índio não, me perdoe. Aqueles brigões. E o Vasco era um time que todo mundo queria matar. Por quê? Rivalidade. Os pais aflorados, nego com camisa de Flamengo, Fluminense, que as crianças jogando contra o Vasco. Falei, gente, não é possível. Eu voltei para a arquibancada para ver o Sub-20. Eu não acreditei. Aí depois eu encontrei o Possato e conversando com ele, Luiz, é disso para pior. Depois a gente recebe vídeos de quadras aqui no Rio, de o pai xingando um goleirinho de 7, 8 anos. Não sei se você viu. Não, outro dia o pai cuspindo numa criança, cara. Eu recebi um vídeo, eu falei, cara, que isso, cara? Um adulto cuspindo numa criança de 9 anos de idade, 8 anos de idade. Pelo amor de Deus. Acho que você terminar com a competição, você tá punindo o atleta. Na minha opinião. Sim. E aí, outro assunto que é importante em termos de educação e formação, e o que o Luiz colocou aqui, ganhar, eu falava isso no Botafogo, eu falo assim, ensinar a ganhar faz parte do processo de formação. Eu não conheço você formar um grande jogador se ele não aprendeu o gosto de ganhar e aprendeu como perder. Ganhar e perder faz parte do processo de formação. O que não pode é ganhar a todo custo. Ou seja, antigamente aquela coisa de botar um monte de gato no time, que era mais fácil você falsificar documentação, aí tu ia jogar um moleque com barba no mirim, aquelas coisas que não tem... Vai chegar na hora que nivelar, tu tá ganhando no mirim, não forma. Não é ganhar a todo custo, mas ensinar a vencer, Cara, vocês têm que aprender a ser campeões. Eu acho que é importante. Mas diante disso que a gente tá falando de formação, tem outro assunto que é muito pouco falado, que é também... E eu quando eu era muito tranquilo e calmo lá na base do clube, e eu também na época eu não enxergava dessa forma, cara, o árbitro que tá apitando o mirim, o fraldinha lá, o mirim do futsal ou do campo, cara, ele também tá aprendendo. Ele também tá em fase de formação, senão ele já era árbitro FIFA. Quem não pode errar é o cara que vai apitar uma semifinal de Libertadores, uma final, porque ele tem que estar preparado, ele pode até errar, ele tem que estar, mas muito pouco se fala também de que o árbitro que está começando nas categorias de base, ele também está em formação. E ninguém tem paciência também com esse cara. Esse cara não pode errar de jeito nenhum. O menino pode errar a falta, pode errar o pênalti, pode errar o passe. Ele está em processo de formação, ele está aprendendo. Às vezes não tem nem paciência com isso com o menino. Mas também não tem com o árbitro. Como é que vocês veem isso? O árbitro também não está aprendendo? Perfeito. Eu trago isso para minha carreira, né? Eu falo no início também, como treinador, eu também era desse. Não, o árbitro ali ele não pode errar. Então, assim, às vezes até eu reclamava. E aí hoje eu falo assim, cara, eu dei um mau exemplo ali pros meus atletas. Hoje eu já, não reclamo com a arbitragem, ele vai errar. Faz parte, você não erra, eu não erro. Eu erro como treinador hoje. Sub-14, eu também estou em processo de formação. Perfeito. Não é isso? Então o árbitro também está no processo dele de formação. Eu tenho tentado muito assim me policiar. Óbvio que não é 100% das vezes. Às vezes você acaba se estressando. Quando você está num ambiente competitivo, a gente não tem está jeito. muitos anos dentro do futebol, a gente sabe quando o cara tá mal intencionado, que é uma situação que você consegue ver. Mas a outra, eu acho que hoje a gente já tem uma maturidade de ver que o cara errou. E às vezes ele tá com dificuldade no jogo, de dar sequência no jogo, aí ele acaba pausando o jogo demais para não se complicar mais ainda. Acontece. Você foi muito bem, Sidney. Ele tá vivendo o processo de formação dele também, né? Como o atleta tá, como o treinador tá, e como os pais também estão vivendo esse processo. Então, assim, todo mundo precisa ter um pouco mais de paciência com todo mundo. E aí a gente vai falar sobre educação. Pra gente ter um processo ainda melhor, que já é muito legal. Eu curto muito o processo de formação, gosto de trabalhar ali, me identifico muito. Mas, assim, acho que a gente poderia melhorar um pouquinho nesses aspectos do ambiente competitivo. E aí, quando você fala da arbitragem, de ter até mais paciência que os caras erram e
E faz parte. Ô, João, mas aí entra naquilo que a gente já debateu aqui. Eu acho que a gente enxerga a arbitragem brasileira no geral, tanto de formação como profissional, como amadora. E ela é amadora. A gente conversou há pouco tempo sobre isso. Você tem um esporte que você envolve milhões, uma arbitragem que ganha 5 mil, 4 mil. Não pode ter um jogador no campo. Exemplo, Luiz Henrique do Botafogo, o Hulk do Atlético ganhando 2 milhões, um árbitro ganhando 4 mil no jogo desse. Uma final de Copa do Brasil, 75 milhões, 100 milhões envolvido, e um árbitro apitando ganhando 5 mil reais. E não Então, só assim, a parte financeira, né? é muito desproporcional. É um esporte profissional com alguém amador apitando. Por mais que ele seja formado, que eu acho que ainda é ruim a formação, porque os caras têm outro trabalho, você sabe disso, eles não se dedicam 100% ao futebol. Eles têm os afazeres dele, na terça, na quarta viaja, apita, volta. Imagina isso numa base, que os caras devem ganhar salário, R$ 1.000, poder apitar um jogo, R$ 300, R$ 400. Então a formação da arbitragem no Brasil, na minha opinião, é muito amadora. Por isso que recai muito sobre ela. E eu tenho uma visão da arbitragem amadora. Eu não consigo olhar um jogo com esses caras jogando de milhões e ter um cara lá de 4, 5 mil reais apitando. É desproporcional. E não só o dinheiro. Eu acho que o que você colocou, falar do dinheiro é importante, mas não é só. É mais falar da formação, que é o seguinte, o menino chega no sub-5 lá. Ninguém começa no sub-5 querendo ser árbitro, né? Sim. Você não tem. Não existe. Mas você pega o menino que tá desde o sub-5, 7, ó, com alimentação, com nutricionista, com psicólogo, com assistente social, com treinador, com não sei o quê, com papapá, e você pega o árbitro, que é o que você falou, o cara não treina todo dia, né? Tem que profissionalizar, aquilo que a gente fala. Como vai profissionalizar, não sei, temos que sentar, conversar e tudo. Mas, cara, para mim o árbitro tem que ir todo dia pro centro de treinamento da arbitragem. Ele tem que fazer musculação, ele tem que correr, ele tem que analisar o jogo que ele apitou, ele tem que fazer alguns exercícios de treino, de tomada de decisão de árbitro. E nada disso é feito. E nada disso é feito. E além de tudo, somando a isso tudo, ele ganha 4 contos, 5 mil, 6 mil para apitar um jogo de, sei lá. Acredito que deva ser a rotina do João também. A gente tem lá no Atlético, né, a Academia do Galo, a gente tem muito contato com o pessoal da base, e quando a gente vai lá, ou no CT, na cidade, ou na sede, que a gente conversa com pessoas ligadas à base, eles falam, o treinador chega de manhã, 8 horas, faz o planejamento dele da semana, senta com todo mundo, debate, analisa, já projeta o jogo do final de semana ou meio de semana, e sai só à tarde e noite de lá. Ele fica por conta daquilo. É isso, é. Eu chego dando esse exemplo aí. O horário do treino do campo ali é 2h30 ou 3 horas, depende do local, da estrutura. Eu chego no clube 10h30, 11 horas da manhã, para planejar, para ver se todos os atletas estão aptos, passa na supervisão para ver como é que vai ser, se tem alguma conversa com o coordenador, se não tem, falar com comissão, falar com a psicóloga se tem alguma coisa, com a nutricionista, se vai atender alguém, se tem alguma atividade, montar o planejamento, enfim, montar o treino tem que ter lógica, o treino tem que fazer sentido, o treino tem que cumprir um objetivo. Sub-14. Então, assim, a rotina ela é extensa, e tomara que a arbitragem chegue lá, é importante para o esporte. E o árbitro, se ele não correr atrás dele se preparar, ele vai lá e apita e acabou. E não pode, entendeu? Voltando, que a gente ainda tá na Holanda ainda. Você fica 1 ano lá e volta para o Botafogo. Volto para o Botafogo, eu tinha ainda emprestado, e aí eu tenho... Quando eu volto, eu na verdade queria ficar lá, e houve umas questões que não foram viáveis a minha continuidade lá, o Botafogo queria uma venda, o clube lá queria um novo empréstimo, enfim, as coisas não andaram, e aí eu volto pro Botafogo com o recado que eu iria retornar pro Sub-20 do Botafogo, ainda tinha idade para ser Sub-20, tinha acabado de jogar 1 ano no profissional, e aí uma coisa que hoje talvez eu me arrependa um pouco, eu falei que não ia. E aí eu não lembro dessa tua como é que é? Então, indisciplina. Falei, acabei de jogar 1 ano de profissional. Não, mas o profissional que tá cheio, não dá, não sei o que, a posição. Você volta em 2011. Volto em 2011, no meio do ano. E aí, tem que ir pro Sub-20, Botafogo na época treinava em Marechal Hermes. E aí, acabei de treinar 1 ano profissional, jogar 1 ano profissional, já tô habituado ao profissional, não quero Sub-20, não quero Sub-20, não quero. E aí sou emprestado para jogar com a Parrio, que é um carioca dos times de menor expressão aqui no Rio, no Olaria, em 2011. Foi você, Guilherme? Guilherme foi também não? Eu não lembro. Não, acho que eu fui sozinho. Acho que eu fui sozinho.
E aí joga. Não, o Guilherme, lateral esquerdo. Foi. Acho que ele tava comigo. Eu acho que a gente pegou alguns jogadores e fez um convênio na Colaria, né? Fez em 2011 no Laria, 2012 no Bangu. Isso aí. Isso aí. E aí sou emprestado pra jogar lá. E aí esse é o segundo ponto de frustração que eu falo. Acho que talvez eu poderia ter ali tomado uma decisão diferente. Até tinha uma questão de ir para um clube na França nessa época. As coisas acabaram não dando também. E aí é o segundo baque, assim, vamos dizer assim, na minha carreira, de negativo. E aí eu sou emprestado pro Laria para jogar com a Parri lá e volto pro Botafogo. Fico o primeiro semestre de 2012 no Botafogo, né? O Botafogo criou ali um sub-23 ou um time B, tinha uns jogadores mais velhos que treinavam ali. Chegou aí pra Índia, não? Fui. Aquela viagem pra Índia. Aquela viagem pra Índia foi... Caraca, que é aquilo, cara? Mas é alguma coisa que eu falo assim, o futebol me fez conhecer a Índia. Sim, eu falo a mesma coisa. O futebol me fez conhecer, talvez... assim... A gente foi pra Calcutá, né? A cidade mais populosa do mundo. Sim. Experiência incrível. Você olhar pra aquilo ali. Você vê aquilo ali. Sensacional. Você passa numa esquina, tem um shopping, tudo do bom e do melhor, tudo maravilhoso. Aí você anda mais 50 metros, você vê ali a pobreza extrema. E extrema mesmo. É um choque de realidade. Foi uma cidade, assim, um choque de realidade. Você ter passado 10 dias lá 12 dias mais ou menos lá na Índia, foi uma coisa assim incrível e que o futebol me proporcionou. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo que o futebol me proporcionou muita coisa legal. O futebol me proporcionou falar inglês, o futebol me proporcionou ganhar salário em algumas moedas diferentes, o futebol me proporcionou conviver com pessoas de mais diferente estilo, o futebol me proporcionou conhecer o mundo. Sim. E o futebol me proporcionou conhecer a Índia. Assim, E essa viagem marcante. Eu acho que todo mundo que foi nessa viagem tem essa visão de... Muito marcante. Marcou muito. Uma coisa muito legal, né? Como eu citei aqui sobre a língua, não sei se eu tô sendo repetitivo sobre o inglês, pra você ver, né? Lá em 2010, eu vou jogar num clube na Holanda e eu não sabia falar uma palavra em inglês. Em 2012, eu sou tradutor no Botafogo em entrevista coletiva com os demais atletas. Foi. Fico até arrepiado de falar isso, porque isso é formação. 2 anos depois, eu tava numa mesa um pouco maior que essa, com a imprensa do outro lado, e não tinha ninguém ali para falar o português, a língua que a gente tentava se comunicar era o inglês, e eu sentado na mesa sendo tradutor, né? Então, foi um momento muito marcante para mim, assim, tô até... Foi. Maneiro. Porque... E foi... O William Totinho fudeu a gente lá na semifinal. Exatamente. O William, filha da mãe, cadê você, filho? O William, agora eu vi no Instagram, ele foi jogar um time aí agora. Porra, a bola do jogo pra gente fazer o gol e pra final, o William perde, a gente vai, toma o contra-ataque, toma o gol. Aí a gente fica fora. Mas só tinha ele. Ele errou o gol, não tinha meio de campo, não tinha defesa, tinha goleiro. Só ele. Ele errou, contra-ataque. Ele errou um gol feito. Agora. Se ele faz gol, bota a bola no meio, os 11 estão atrás da linha da bola e tudo fica melhor. Eu não sei se prorrogação já, né? Eu não sei se tu jogou futebol, é mais ou menos isso. Se faz o gol, a bola sai do meio, tá? Sim. E o time fica atrás. Tava na prorrogação já, não tava? Esse lance? Foi no final, a gente tomou gol no final. É esse gol e ele perde logo. Ele perdeu, aí ele ficou parado. Ninguém pra cá pra defender, não. Entendi. Futebol é diferente nessa época. É diferente. Ajuda. Viu, William? 10%. Mas essa viagem Mas foi... tem uma terceira passagem. Você falou que tem 3 coisas marcantes. Aí tu volta, a gente faz essa viagem, tem esse sub-23 e tudo, aí volta, e aí como é que é a tua... Você sai do Botafogo O meu contrato do Botafogo até o final de 2012, né? Onde eu tava emprestado no Bangu. E aí, 2013 pra mim foi um ano muito difícil, né? Que é ali que eu determino a minha... Quando acaba o ano eu falo, chega. Quando acaba 2012 ou acaba 2013? Acaba 2013. 2013. Eu vou pro Duque de Caxias jogar um Carioca. Emprestado não, acaba teu contrato. Acaba meu contrato. Aí você sai do Botafogo. Isso. Eu faço contrato com o Duque de Caxias pra jogar um Carioca profissional. Não tenho oportunidade de pisar no campo. E aí ali eu já... então, digo, minha terceira passagem é um ano completo, né? E aí as coisas, enfim, eu falo, cara, eu comecei no Vasco, Botafogo, Holanda, e aí você vê que as coisas começam a não andar, e aí surge uma oportunidade de jogar na Romênia. Na Holanda, eu digo que foi uma grande experiência pro lado positivo, né? A Romênia foi a grande experiência pro lado negativo. As duas me tornaram um homem melhor, mas muito sofrimento que eu passei assim na Romênia, assim. Fui lá, fiz contrato de 2 anos, não recebi um centavo. Que isso. Fiquei lá 6 meses, rescindi meu contrato dizendo que eu tinha recebido os 6 meses, sem ter recebido nada, para conseguir voltar pro Brasil. Volto pro Brasil com a esperança, assim, desesperada. Ele sabe aquele início de dezembro, que você não vou voltar para tentar pegar um time aqui para preparação pro Carioca, ou estadual de 2014. Volto desesperado, e aí
vou pro bom sucesso, fico ali muito pouco, mas ali eu já começo a ver assim, João, acho que chega, acho que deu. Quantos anos? Eu ali tinha 23. Você é de 91. Eu sou 91, isso. E ali, depois desse ano, assim, muito difícil pra minha vida, principalmente essa experiência na Romênia foi bem complicado, sozinho, no outro país também, que lá nem todo mundo fala inglês, eu não falava romeno também. A gente sofreu preconceito lá por ser brasileiro, por ser sul-americano, né? Porque era um grupo de... Enfim, a gente treinava, ficava em vestiário separado, tinha umas questões meio complicadas. E aí ali eu viro e falo assim, não, acho que chega, futebol foi bom enquanto durou, não é mais o sonho que eu tinha, e aí eu desisto de jogar e volto a estudar. Eu tinha começado a fazer faculdade lá atrás, isso é outra coisa muito legal. É isso que eu ia te perguntar, aonde entra a faculdade na tua vida e como é que você volta e termina? Conta um pouquinho disso. Eu termino o ensino médio ali em 2008 na escola do Vasco, né, jogando como atleta do Vasco. O Vasco tem uma escola lá dentro, acho que isso é muito bem divulgado. E aí faço prova, que é até diferente hoje vestibular. Eu passo para a UFRJ e para a UERJ, em Educação Física. Maneiro. Eu vou para a UFRJ jogando aí sub-20 do Vasco. Faço ali 6 meses de faculdade. Não, faço 1 ano e pouco de faculdade na UFRJ. Aí teve uma greve ali no meio. Aí depois minha mudança pro Botafogo, eu ainda tava na faculdade. E aí eu tranco a faculdade para ir para Holanda. Né? E aí fica trancado até bom sucesso. Ficou uns 3 anos trancado, nem pode isso. Aí eu volto lá, quando eu voltei tava em greve ainda. E aí eu tomo a decisão junto com a minha família, eu não volto pra FRJ, eu pego ali as matérias que eu tinha feito, eu vou pra Estácio e termino a minha graduação lá. Quando eu parei de jogar em 2014, eu paro de jogar, tomo essa decisão com a minha família. 2 dias depois eu tava dentro de uma sala de aula, retornando a minha graduação. E aí me formo ali em 2017. E é em 2017 que começa esse novo caminho como treinador. Já como treinador. Não como treinador, né? Eu volto a trabalhar no Vasco. Nesse período da faculdade, você jogou futsal também. Eu lembro que você jogou. Joguei. Quando eu encerrei a carreira de futebol profissional. Pode ficar acompanhando o Instagram e tudo. Eu vi você postando algumas coisas. Eu vou jogar futebol 7, que é uma modalidade muito legal. Acho que ela poderia até ser maior no país do que realmente é. É o esporte mais praticado no país. Se você falar em pelada, e nas escolas de futebol hoje, que muito praticam futebol 7. A gente tinha ali vários times de camisa, por exemplo. Eu tive a oportunidade de jogar nos 4 grandes do Rio. E é uma modalidade muito legal. Eu gostava muito, porque eu lá, como criança, vindo futsal, o jogo reduzido me agrada, né? Então o futebol 7 é o meio do caminho, né? Entre o campo e o futsal. Então, assim, é muito legal. Tem as nuances táticas acho que mais parecidas com o futsal. Então, assim, foi um momento muito legal. A gente também viajou bastante para jogar competição nacional, né? Foi um momento ali onde eu consegui, por mais um tempo, competir, porque ali eu não estava mais no futebol profissional, não era treinador. Então ali eu continuei na minha veia competitiva. Vocês sabem muito bem disso. Uma vez que você entra nesse meio competitivo, você não quer sair. E é o que eu falo hoje. As pessoas falam, pô, tu não tem saudade de voltar a trabalhar com futebol? Nenhuma. De trabalhar nenhuma. Eu sinto saudade da competição. Adrenalina. Isso eu sinto uma saudade, que é aquela coisa do jogo da véspera. O frio na barriga. E durante o jogo. Isso é o que eu sinto mais falta. Agora, o dia a dia, aquele estresse ali do dia a dia, pelo amor de Deus. O bom é que você não era estressado, né? Então facilitava. João, falando a verdade, como é que eu era? Desculpa, Sidney, você era super estressado. Quer que fale a verdade? Tem que falar a verdade. Senão o telefone vai começar a vibrar, que vai tocar aquele loucura nessa. Quem é esse Sidney que você conhecia que eu não conhecia? Bastidores. Ele falou assim, Sidney, eu vou ter que falar como é que você era. Eu fala. Gente, isso aqui é tudo complô deles dois. Eu sou uma pessoa. Eu conheço o João tem 10 anos, 20 anos. Mas A gente jogou junto. Não, antes de começar a gravação, vocês falaram, não, vamos. Eu sou um cara calmo, tranquilo. Eu sou super. Não é verdade? Mas eu era muito estressado mesmo. Era muito estressado. Assim, como é que você me via assim naquele dia a dia lá? Que o Luiz fala umas coisas que eu não tentava acredito. não Mas ver. pode falar a verdade. A primeira coisa. A verdade. Tentava não ver. Eu olhava, o chefão, olha o chefão.
sabe, a conversa tá rolando, chega o chefão, todo mundo, opa, todo mundo para, né? Então, assim, o chefão tá chegando. Ó, o Sidney quer falar com você na sala. Eu falei, ih, tem um problema. O que que eu... Mesmo se eu não tivesse feito nada, o que que eu fiz? Nunca, não era notícia boa, não era. Se chamava na sala, não tinha notícia boa. E eu era um atleta que não dava tanto problema não, tá? Eu não dava mesmo, não. Tranquilo. Uma pessoa chegou pra ele e falou assim: ô Sidney, e aí, você tá gostando de quê? Do meu trabalho? Ele reclamei uma hora. Não, então pronto, segue. Aí ele fala que eu sou grosso. Direto. Eu sou engraçado. Pô, tô gostando de quê? Do meu trabalho. Tô reclamando? Não. Continua. Aí ele fica achando que isso é um absurdo. Não é não? 2017, como é que você volta pro Vasco? Como é que é o convite? Como é que você chega lá? Que tem muita gente que tem o sonho de trabalhar num grande clube, óbvio, você teve uma história grande lá no Vasco, isso facilita. Mas assim, saindo de uma faculdade, como é que é o convite? Como é que é o network? Quem que te leva? Como é que é o convite? Fala um pouquinho disso. Eu tive, óbvio que eu tinha uma história ali dentro do clube já, então assim, isso óbvio que facilita, porque você conhece as pessoas que ali trabalham. Só que hoje a gente tem tanto curso aí, a gente tem tanta forma de melhorar o seu currículo e de conhecer pessoas que não é, não, então só quem conhece é que entra no meio. Não, não existe isso. No meu caso foi assim, mas eu conheço muita gente que trabalha lá comigo que não tinha esse conhecimento e que entrou e que hoje trabalha muito. Mas vamos lá. O meu início, né? Eu sou convidado pelo Vasco a fazer uma palestra foram duas palestras, na verdade, uma pro Sub-20 e uma pro Sub-17 do Vasco, para falar sobre a minha vida. Para falar o que é quem o João Marcos se tornou. A grande promessa da geração que não deu certo no futebol, e hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não deu certo como atleta, mas que seguiu a sua vida graças ao estudo, graças ao entendimento do que aconteceu, graças a bom comportamento que eu sempre tive, e que eu poderia ter sucesso de outra forma. Então eu voltei para falar sobre isso. Para falar sobre estudar, falar sobre a minha faculdade, falar sobre, né, na época, eu trabalho no gerenciamento de uma academia de ginástica hoje também. Legal. Então, como é que era a minha vida e que eu podia ter sucesso, construir minha família, enfim. E aí eu volto, faço essas duas palestras, pro Sub-20 e pro Sub-17. Eu costumo falar que até certa idade, né, o plano A ainda é o estudo, até o Sub-13, 14, 15 ali, o plano A ainda é o estudo, que a gente fala, não, o plano B é estudar, não. O plano A é estudar o futebol, o esporte é o plano B. E aí depois sim, você vê que as coisas começam a andar, 16 anos, faz contrato profissional, aí beleza, o estudo é o plano B, é assim que é a realidade, entendo dessa forma e fui falar sobre isso. E aí quando acaba a palestra, eu sou convidado a voltar a trabalhar dentro do clube, né? Eu tava terminando a minha faculdade em 2017, então eu voltei como estagiário. Legal. Né? Num primeiro momento eu fiquei até meio... Pô, minha vida hoje tá andando, futebol tive algumas frustrações. Vou voltar pra isso? Vou voltar pra isso, é isso que eu quero, não é? Eu falei, não, vamos ver, né? Vamos competir, eu gosto do futebol. E aí volto pra estagiar num projeto de ex-atletas da base voltarem a estar ali dentro pra ajudar os atletas que ali estavam. E eu pego gosto pela coisa, sabe? Eu peguei muito gosto, assim, de usar a minha história e o meu conhecimento pra influenciar atletas jovens, sabe? E quando eu comecei a ver que aquilo ali começou a fazer sentido pra mim e para os atletas, falei, pô, acho que eu me encontrei. Acho que eu posso seguir nessa linha. E aí em 2018, logo no início, ele vem a contratação pro clube para fazer parte do quadro de funcionários. Até então você estava como estagiário. Como estagiário, fiquei uns 5 meses como estagiário. Aí você vira contratado. E aí eu viro contratado como auxiliar do Sub-12 e 13 e no meio do ano eu já viro treinador. Do Sub-14, não, Sub-12 e 13 futsal, porque na época ainda era separado futsal e campo, e em 2019 junta tudo. Então, aí, porque junta tudo que eu falo assim, em 2019, o mesmo treinador do campo era do futsal, como é até hoje. Tá. Mas naquela época, quando eu entrei no clube, ainda era separado, então eu tava só no futsal quando fui contratado. E aí eu volto e começo a pegar gosto de novo pela competição, pegar gosto sobre influenciar atletas de forma positiva, de usar a minha experiência, usar o meu conhecimento, usar os meus estudos, para influenciar atletas e para me reencontrar no mundo do futebol. Hoje eu tenho muito claro na minha cabeça que nada do que aconteceu na minha vida como atleta foi por acaso. E acho que o meu propósito foi ser treinador.
Então talvez se eu tivesse sido atleta, eu estaria até hoje jogando. Eu tenho 33 anos, né? Então eu poderia estar jogando até hoje. Não, eu já tô... São 7 anos de novo no Vasco. Quase 6 aí como treinador, efetivamente. E muito feliz onde eu tô e seguindo esse caminho. Maneiro. Bom demais da conta. Viu? Hoje o Vasco ainda tem futsal até 14? Não. Até qual idade que vai o futsal do Vasco? Lá a gente até o sub-13 tem campo e salão no mesmo grupo, a partir do 14 divide, e o futsal do Vasco hoje segue até o profissional, mas aí já não é mais com o mesmo grupo de atletas, com a mesma comissão, aí separa. Você falou uma coisa aí que eu acho que é muito importante, como vida, lição de vida, assim, eu converso muito com o Luiz também. A gente quando tá vivendo o processo, né, a gente acha que tá dando errado, a gente acha que fez errado, a gente acha que poderia, né, a gente olha para trás hoje, poderíamos ter mudado aquilo. E aí quando a gente chega lá no ponto futuro, né, e ainda mais quando a gente se encontra de novo, vamos dizer assim, a gente vê o quanto que aquele processo todo serviu para preparar a gente para aquele momento, né? Eu tenho uma história de vida particular, enfim, que não vem ao caso, mas que durante muitos anos eu fiquei me perguntando por que que a minha vida era assim, por que que eu tava passando por aquilo, e eu não entendia, e eu achava, eu não era vítima da situação, mas por quê? Reclamava. E hoje eu olho aonde eu cheguei, tanto como profissional na época do Botafogo, e como na minha vida profissional, na minha vida como empresário hoje, e eu vejo o quanto que aquele processo todo que eu passei me formou e me preparou para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Que se eu de repente não tivesse vivido aquilo, eu não teria capacidade, ou eu não teria uma formação de vida, não é de estudo, aí não é mais a questão de estudar ou de aprender, mas é de vida, para estar lidando com o que eu tive que lidar no Botafogo, que às vezes a gente acha, né? E tu viveu isso, vocês viveram isso. Durante muitos anos como atleta, o atleta tem uma visão, e o treinador também tem uma visão de que o mundo é aquilo ali, né? O atleta vê que o clube é aquilo ali, mas quando você tira a cabeça e olha o todo, olha o 360, você não olha só aquela função, você vê o quanto que é complexo, tanto a vida de um atleta, como a vida de um treinador, como a vida de um clube, a vida dos departamentos, o quanto é complexo você fazer aquelas pessoas conviverem, interagirem como uma equipe multidisciplinar. E para você lidar com isso tudo, não é fácil. As pessoas acham que é fácil. Vou chegar lá, vou ser diretor de futebol, vou ser gerente de futebol, vou ser treinador. Eu sei tudo de futebol. Eu falo que muitas das vezes, sem ser o treinador e o jogador, quando você está num outro processo, o que menos a gente, às vezes, lida ou entende é o futebol. Né? Óbvio que eu tenho, como diretor, sentar e conversar com o treinador, entender e falar, mas assim... E só depois que você passa pelo processo, foi o que você acabou de falar, hoje eu entendo, né? De repente, se eu tivesse sido jogador, eu não estaria hoje como eu tô. De repente, tudo que eu passei, que de repente não foi bom naquele período, é o que te formou como ser humano, né? Como homem, para estar onde você está hoje. São as experiências, né? E aí como você vai lidar com elas. Isso aí. Se elas foram positivas ou negativas, isso, depois de um certo tempo, isso não importa. É como você vai lidar com elas. Porque se foi legal, ótimo, você seguiu, você viu que aquilo deu certo. Se não deu, é a frustração. E o ser humano tem que saber lidar com frustração, né? E o que aquilo te ensinou, né? E o que aquilo me ensinou? Então, assim, aquilo me traz muita coisa pra minha vida pessoal. E aí eu vou além, não é o treinador. Eu falo toda hora pros meus atletas. O que vocês estão pensando aí, eu já pensei. Então, cuidado, calma, respira. Não tenta me enganar. Eu sei, eu já vivi isso aí. As mesmas vontades, os mesmos sonhos que vocês tiveram, eu já tive. Então, assim, isso me traz, acho que um ponto positivo como treinador, mas vai além disso, é como ser humano. Eu falei, as minhas experiências fora do país, o meu convívio ali, a experiência que eu tive na Romênia, nossa, que aprendizado. Como é que eu olho para aquilo lá e falo assim, eu me tornei um homem melhor, um ser humano melhor, porque eu vivi cada situação lá que eu falo, isso não foi legal. Sabe? Então como é que eu vou reproduzir isso como ser humano para a sociedade, dentro de casa, com meus amigos, no meu dia a dia, no meu exemplo, no formar os atletas sendo um exemplo de certas ações que você toma. Não adianta você falar as coisas se você não pratica, né? Você tem que ser coerente com o que você fala. Então todas as experiências são válidas se você souber lidar com elas. E hoje a gente está em todas as áreas, não só do esporte, até na área empresarial, a gente tem escutado muito sobre o processo, né? Se as pessoas entenderem os processos,
fica fácil para todo mundo, né? A gente falou aqui várias vezes de tudo e o tempo você entra a palavra processo, processo, processo. Entender o processo, né? Ainda mais de formação, que é o seu caso, que envolve muita coisa em torno desse sonho. Próximos passos. Hoje você tá lá no Vasco. O que que você almeja pra tua vida profissional? Aquele menino começou lá no futsal, queria ser jogador de futebol profissional, né? Queria enfrentar várias vezes o Neymar ao longo de muitos e muitos anos. Era o sonho. Hoje, você como treinador do Sub-14, qual é teu sonho? Como é que você... Ou você deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou você projeta algo? Você tem como é que chama? Plano de Coach, carreira. plano de carreira, assim, né? Coach gosta muito de falar nisso, o Luiz é coach agora, né? Enganando os meninos todos de Juiz de Fora, cara, é ridículo. Ó, pessoal de Juiz de Fora, cuidado com esse cara aqui, que esse cara aqui agora tá virando coach, cuidado, mas pode contratar. Mas enfim, é que ele reúne os moleques, Legal. ele ajuda lá a molecada. Não, Lá. eu escuto ele falando, eu sou de 82, 10 anos de diferença. Mas eu me vejo muito nele. Eu tô vendo ele, eu tô me enxergando. Por quê? Percebo que é um cara família, Sim. que tem boa educação, que traz resquícios positivos de tudo aquilo que ele vivenciou e não resquícios negativos, que guarda com amargo, aquela coisa ruim. Então eu tô vendo ele falar aqui, eu tô me vendo. Eu parei de jogar cedo, porque eu vi que era Parou um quantos meio... anos? 27. 27. Porque era um meio que não dava mais pra mim. Eu falei, não vou estudar, que é melhor. Então ele tá falando, eu tô buscando. Então, gente, pode me escutar também. Você já teve lá também. Boa. Mas fala, plano de carreira, o que que você pensa, como é que você se vê daqui a 5, 10 anos, sei lá. Sonhar é de graça, não é isso? Sim, Sonhar é de sim, graça. sim. É óbvio que eu tenho um sonho de ser treinador profissional hoje, de estar numa equipe profissional. E eu tenho um objetivo, eu sei que isso é lá pra frente. Espero que alguém consiga fazer isso primeiro do que o treinador João Marcos, tá? Mas eu queria muito voltar a abrir as portas do mercado europeu para os treinadores brasileiros. Eu tenho isso muito forte na minha cabeça. Legal. De que eu quero um dia, eu sei que eu tô muito distante disso, de talvez o caminho, vamos sonhar o mais alto possível. O Luxemburgo chegou lá no Real Madrid, o Luiz Felipe Scolari chegou lá no Chelsea, seleção portuguesa, nesses Vou grandes... te apertar então. Por que que hoje esse mercado não está aberto, na sua opinião? Tem os argentinos que vão, tem os sul-americanos, exceto o Brasil, muitos trabalham. Por que que o brasileiro não? Vamos lá. É uma boa pergunta, tá? E aí eu vou dar uma pequena cornetada aqui de leve em grandes caras. Não, aqui, Mas eu tenho até receio de falar isso. Fica tranquilo que é gravado, qualquer coisa a gente corre. Qualquer coisa do quadro. Primeiro Primeiro, você quer abrir o mercado. Você percebe então que ele está um pouco fechado. O porquê que você acha que ele está fechado? eu acho que a questão da língua é uma questão difícil. E eu acho, sinceramente, que no Brasil a gente teve grandes treinadores que documentaram muito pouco o que eles fizeram. E aí faltou material para ser divulgado do quanto o treinador brasileiro era bom. Naquele momento. Naquele momento. A gente escuta falar sobre grandes treinadores no Brasil e eu não acho um livro para falar sobre o que esses caras... Por que o Luxemburgo foi tão bom na década de 90? O que ele fazia? O que ele fazia? O que ele documentou? O que Não, mas ele... ele não, mas ele foi para o Real Madrid. Não, mas O- foi o- e o Filipão. não ficou. Mas E depois eu tô não falando fez carreira lá fora. da carreira... Mas sim. Mas assim, de vários nomes. De documentar o que eles fizeram. Fazer artigo sobre o que aconteceu ali, que deu certo, chegar num resultado tal, por quê. Eu acho que faltou um pouco disso. E aí, faltou um pouco da minha geração, ou até um pouco mais velha, ter esses caras como grandes referências para estudar e continuar desenvolvendo. Eu acho que eles foram muito bons, mas em algum momento eles não souberam passar o bastão, sabe? E aí, passar o bastão que eu digo é estudando, não é eles pararem de trabalhar, não é isso. sim. Entendi. É eles desenvolverem novos treinadores aqui no país para esse novo futebol. E aí acabou que durante um período, e eu acho que isso já diminuiu muito agora, a gente foi buscar literatura onde? Porque era fácil da língua. Em Portugal. E aí hoje o que está acontecendo? Portugal é um país muito menor do que o nosso, né? Que está fazendo aí uma grande seleção, que está fazendo aí jogador do mundo inteiro e que está fazendo treinador do mundo inteiro. Porque os caras acharam um caminho de estudar, se organizar, documentar, fazer. E aí a gente foi buscar literatura lá. A gente falou, pô, por que a gente está buscando literatura lá se a gente pode fazer aqui? Então, por exemplo, eu acho que hoje,
2024, o Brasil já conseguiu dar vários passos à frente, tá? Você Tanto vê que- como ambição também? Você sente que eles não têm tanta essa ambição? Por eles falarem pouco sobre? acho que eles não se... ninguém cobrou esses caras que eles tinham que fazer isso também. Muita coisa, não, é segredo meu, eu preciso guardar. Isso aí. Não, mas por quê? Eu discordo disso. Guardar conhecimento. E aí é uma... Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que foi o grande diferencial do que o João quer colocar aqui. É exatamente isso. A gente viveu uma época de ouro do futebol brasileiro. Nós chegamos a 4 finais de Copa do Mundo seguidos, gente. 9-3, né? 9-4, 9-4, 9-8 e 2002. Nós chegamos em 3 finais de Copa do Mundo seguidos. Ganhamos 2. Então, assim, foi uma época de ouro, com grandes atletas também, sim. Agora, por que antes tinha... Mas eu acho que a gente viveu uma era que é exatamente isso. O tesouro é meu, o conhecimento é meu, eu não passo ele para ninguém. E eu acho que isso ficou parado. Quando você tem uma troca de conhecimento, você vai aprender um pouquinho com ele, com você, Mas comigo, eles tinham você vai tantas evoluir. ferramentas assim para poder expandir isso. Eu acho que sempre tiveram. Quando o Luxemburgo fala, hoje, na minha opinião, eu trouxe análise de desempenho pro futebol, verdade. Quando ele fala, eu trouxe a fisioterapia, verdade. Mas cadê a documentação disso? A importância da análise de desempenho no trabalho desenvolvido pelo Vanderlei Luxemburgo na década de 90. Como era feito a análise de desempenho no início da década de 90? Você tá entendendo? Então, assim, ele introduziu isso, beleza. Agora, quem pegou aquilo e aperfeiçoou, não foi... Eu acho que fica aquele conhecimento, o cara só vai trabalhar comigo, a análise de desempenho é só minha, nenhum outro clube vai ter análise de desempenho, não sei. Eu enxergo um pouco... É uma visão que eu tenho, sabe? E hoje eu acho que já é mais compartilhado. Eu vou num curso e vejo lá um treinador de Série A falando abertamente o que ele faz, como é que ele usa a semana dele de treino com 2 jogos, com um jogo, como é que ele lida com atleta tipo A, atleta tipo B, tipo C, enfim. Hoje isso está um pouco mais aberto, sabe? Eu acho que tem muito mais informação dos caras que estão vivendo, porque é muito importante isso. Os caras que estão vivendo, eles precisam mostrar o que eles estão fazendo para você pegar aquilo, porque eu não acredito, então vou pegar, vou copiar e colar. Não, cada um tem uma realidade, cada um trabalha num lugar. O futebol de 10 anos atrás é diferente de hoje, que é diferente do que 10 anos atrás. Acho que o cara que vai pegar, a pessoa que vai pegar aquele documento, aquela leitura, ele tem que pegar e interpretar, trazer para sua realidade, adaptar, e entender o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona. E eu vou além. É um dos grandes motivos para eles não terem se valorizado. Sabe por quê? Vamos trazer para o tempo de hoje. E continua um pouco disso. Melhorou, mas continua um pouco disso. Vamos lá. Todo mundo falando, o Abel Braga chegou aqui, não sei o que, tá ganhando tudo. Aí o cara vai e mete um livro. Ganha mente, coração quente. Coração quente, mente fria. Aí ele Acho mete que é um isso, livro. ou ao contrário. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Aí o que tá na seleção agora, Dorival, ele vem pro Flamengo, ganha um monte de coisa. Por que ele não meteu um livro? E Sidney, você já leu o livro do Abel? Não. Eu li. Ele fala abertamente sobre as estratégias que ele usou no jogo. O quadro dele tá lá. Organização ofensiva. Esquema tal para jogar contra o Atlético, que tá lá. E deixa de ganhar dinheiro. Como ele lidou no vestiário na situação tal. Como ele lidou no vestiário na situação tal. Ele falou tudo ali que aconteceu? Provavelmente não. Claro mas que muita não, coisa... Mas o que ele pôde falar, ele documentou pôde falar. e tá ali. Assim, sinceramente... E hoje, Vai dar o norte, né? E hoje o garoto, o jovem, como o João, que quer se aperfeiçoar, ele vai pegar como referência o quê? Ele vai ler. Por mais que ele tenha já vivido isso tudo, ter passado no vestiário, ele vai ler. Aí você pega os treinadores brasileiros que têm sucesso, que são campeões brasileiros, que ganham títulos. Cadê a documentação daquela jornada? Eu acho que a gente vem hoje, Sidney, por uma nova geração que tá com muita sede, sabe? Eu discordo muito quando a imprensa ou muita gente fala, porque o treinador brasileiro, porque tem que trazer um treinador gringo, porque tem que... Não. Primeiro sobre o gringo, não gringo, tem que ser treinador bom. Acho que treinador bom e ruim tem tudo em qualquer lugar. Na base, no profissional, no Brasil, no Japão, na Inglaterra, em qualquer lugar.
E hoje, e aí eu tô ali dentro da formação de um clube grande hoje, convivendo com outras pessoas, tem muito treinador bom por aí já. Tem muito profissional capacitado, sabe? E com muita sede, sabe? Então, assim, sempre tiveram. Eles não documentaram, acho que a gente acabou não se organizando em algum momento aí desse período do futebol brasileiro, mas eu acho que todo mundo já entendeu isso e a gente começa a viver um novo caminho, só que a gente não vai colher os frutos em 1 ano, 2 anos. Acho que é lá na frente, é um processo mais longo. Mas tem muita gente boa aí chegando, muita gente, assim, é legal você ver hoje na Série A do Brasileiro tendo alguns treinadores conseguindo pular a barreira do sub-20 profissional. Sim. A gente teve o Seabra ali no Cruzeiro, a gente tem o Paiva lá hoje como um grande exemplo no Vasco, o Rafa, abraço Rafa. Um cara fantástico, um cara que viveu aí o processo de formação no Palmeiras, no Vasco e agora tá lá no profissional. Pô, A gente tem muita gente impressionante, cara. Eu vejo ele nas entrevistas, o nego aperta ele de quanto é jeito, ele na calma, ele não se estressa. Já viu uma coletiva dele? Igual o Cisne. Ô, pai, por favor, vendo? dá uma aula pro Cisne. Não, ele falou igual, eu sou assim, calmo, tranquilo. Cara, agora na eliminação do Vasco, o pessoal apertando ele e ele não perde. É impressionante, eu gosto das entrevistas dele. É um cara incrível, é um cara que tem muito conhecimento de futebol, é um cara muito coerente, é um ser humano, assim, fantástico. Torço muito pela vitória dele, né? E já falei pra eles pessoalmente, porque a vitória dele Representa muita coisa pra quem tá hoje no processo de formação dos Com clubes certeza. e que quer chegar lá um dia. certeza. Pegando esse gancho, falar só positivamente, negativamente não, mas positivamente. Do João como jogador e hoje você como treinador, teve algum treinador que você trabalhou que te marcou, que você tem alguma referência que você traz ou não? Eles foram normais, assim, não te marcou como hoje. Você olha para trás e fala, pô, aquele treinador falou isso, cara, hoje eu entendo. E quais as suas referências de treinadores que você não conhece? Dos que você conheceu, tem alguma referência? E dos que você ainda não trabalhou, não conhece, tem algum também? Eu trabalhei com diferentes tipos de treinador e eu acho que isso é importante para o processo de formação. Tinha o treinador, aquele cara mais beira de campo, mais boleirão. Trabalhei com um treinador super preocupado com metodologia de treino, com lógica de treino, com conteúdo. Muito teórico. Não como é hoje, acho que o futebol tá até muito evoluído para esse lado, acho isso legal. Lá quando eu na base, lá em 2000 e pouquinho, não tinha tanto isso ainda aqui no Brasil. Trabalhei com o treinador durão, trabalhei com o treinador tentando ser amigo de jogador, trabalhei com o treinador que sofreu preconceito. Eu tento tirar um pouco de cada, assim, eu sou muito, assim, você tem alguma metodologia que você segue, um método, eu sou muito de interpretar o momento, sabe? Pra tudo. Interpretar, você ter uma base teórica muito bem embasada, né, para você tomar decisões, ferramentas. Abre lá, tá todas as ferramentas. Todas as ferramentas lá, você tem que estar pronto para tudo e interpretar os momentos. E qual ferramenta que você vai usar? Qual ferramenta que eu vou usar. E aí, sobre os treinadores hoje que estão lá hoje no topo, acho que não tem como a gente falar do Guardiola, acho que é um grande cara aí, acho que ele trouxe novas ferramentas para o futebol, acho que ele trouxe uma nova visão do que se pode fazer do futebol. Curto muito o Abel Ferreira como estrategista, como olhando o livro dele, o quanto ele sabe ser líder dentro do vestiário, e isso é claro no time do Palmeiras, por exemplo, como é um time que acredita até o final, como a comissão do Palmeiras hoje, na minha visão, conseguiu colocar dentro da cabeça dos jogadores que eles são capazes a todo momento. Acreditam no processo. Na maior diversidade possível, ainda é possível. Então, assim... E o Palmeiras vem ganhando ao longo dos anos, e todo mundo que sai, ninguém fala mal dele. Você vê o Breno Lopes, fez gol importante com ele, foi pro Fortaleza, elogia ele. Todo mundo que sai do Palmeiras, ninguém fala uma vírgula do Abel. Acho que é um líder, né? É um líder, é um grande estrategista e é um grande líder, na minha visão. E acho que isso a liderança, né? A gestão de vestiário, que se fala tanto, isso é muito importante para um treinador, que você lida ali com ego, com vaidade, você lida ali com várias situações que você tem que saber lidar. Então, assim, tem como o Abel hoje uma grande referência aqui no futebol nacional, e um cara que, assim, que eu
não o conheço, não sei como é que ele treina, mas é um cara que, no mínimo, faz todo mundo pensar, é o Fernando Diniz. E eu acho que não tem como não gostar desse cara, porque pelo menos ele faz todo mundo pensar. Pode gostar, não gostar, pode aceitar, não aceitar, mas chama atenção. Chama atenção. E eu acho que quando o cara consegue assinar trabalhos com uma personalidade muito forte, gostar ou não gostar é uma outra discussão. Mas ele te faz pensar. Ele te faz pensar. Então o Fernando Diniz faz pensar e acho que é um cara importantíssimo para todo mundo que quer trabalhar com futebol, tentar entender o que ele faz. Sim, é verdade. Você nunca tinha pensado nessa visão não, mas gostei. Tá ficando bom, menino. Hoje, olhando para trás, você como treinador, você tá lá, você é o treinador do vou botar mais sub-20. Você tá como treinador do sub-20, sub-17, de repente, e tá sentado ali o João Marco. O que você falaria para ele hoje? Calma. Você não é quem você pensa que você é ainda, você pode ser. Você tá perto, o mundo tá abrindo as portas para você. Só que, calma, um passo de cada vez, não se atropele nas próprias pernas, porque da mesma forma que hoje tá parecendo que vai dar certo, amanhã pode não dar. E depende de você. Muitas das vezes, hoje eu olho para aquele João Marcos e talvez lá atrás eu botei culpa nos outros, ao invés de olhar para dentro. Eu acho que é normal isso. Sim, é normal. Acontece. Eu falo com 33 anos, com 16, com 17, com 18. É muito difícil você o treinador era ocupado, o Sidney era ocupado, o outro é ocupado e nunca é você. Nunca é você. Então, assim, tenta olhar um pouco mais pro seu interior, com calma, entendendo o que você pode fazer pro seu melhor. Se preocupa com aquilo que você pode controlar, que é você. Que a sua oportunidade vai chegar, nem sempre na velocidade que você quer. Para alguns vai chegar uma vez só, para outros chegam 10, faz parte. E não tem como entender por quê. Não tem como entender por quê. Mas se preocupa com você, sem olhar tanto pro que os outros, teoricamente, querem te atrapalhar. Não é isso. Não pense dessa forma. Se preocupe em fazer o seu melhor, evoluir como atleta, evoluir como ser humano. Eu fiz que é por aí. E hoje isso não depende mais dele. O que você falaria para ele hoje? Não precisa. Não precisa falar nada. A gente já falou nos bastidores, não precisa falar nada, não. O Sidney foi um dos grandes responsáveis pela minha ida para a Holanda, pela minha ida pro Botafogo. Pô, uma experiência incrível de vida com 18 anos. Então esse cara aqui, pô, é óbvio que eu tenho que agradecer esse cara, porque ele influenciou na minha vida. Ele tomou decisões para que eu pudesse viver experiências incríveis. Isso eu tenho a agradecer esse cara aqui. Tamo junto, filhão. Não fala dos traumas feliz. Não, só coisa boa. Mas eu fiz a mesma pergunta pra você pro Luiz. O Luiz, sabe o que o Luiz ia falar pra ele? Que se você tivesse sentado, para de beber, meu filho. À noite não ia, não? Ia. Bahia acabou contigo. Não, mas nessas não histórias. Não tinha nem o Olodum ainda, eu contei. Tinha, toda terça-feira no Pelourinho. Aí, tá vendo? Já até sabia o horário. Claro, pô. Terça era quarta, a gente tinha um ensaio do Araqueto, quinta, salsa litro, sexta, tchan. Sério, pô. Ó, a programação da semana aí. Tinha uma organização também. Como é que ia jogar? Fala pra mim. Não, Salvador era. Não sei hoje, porque eu converso com pessoas, mas não sei. De festa eu não sei mais. Mas de segunda a sexta tinha festa. De segunda a sexta. Desse aí, uma vez eu falei aqui, até mandei pra ele pro Glauco. Ele chorou, mandou um áudio chorando. Eu lembro que eu tava fazendo um regenerativo no profissional já, e eu bebia. E bem. Aí, bebia e bem. Ou bebe ainda. Aí ele me parou. Ele era do Sub-20. Até ele e Amadeu, que faleceu, que era da seleção brasileira. Sim. Amadeu foi meu treinador também. Eu disse, Luiz, tira 5, 6 anos da sua vida, ganha dinheiro. Depois você curte a vida. Não esqueço, debaixo de uma árvore, que tinha lá no Fazendão, antigo CT do Bahia, ele me parou. Um regenerativo, para poder falar isso. Só que entrou aqui, sabe o quê? Tá vendo? Marcas, né? E não foi meu treinador direto, não. Tive pouco contato com ele, mas acho que ele viu coisas boas em mim, enfim, futuro, e eu não escutei. Tá bom, relatos. Além do sub hoje, lá 14 do Vasco, você tá trabalhando, tá estudando, o que você tá fazendo? Eu fiz agora a licenciada CBF, né? Estudo futebol todo dia, em casa. Alguma coisa, tem minha família também todo dia, é mentira, vamos lá. Mas minha família, minha filha pequena. Desculpa.
Além do futebol. Vasco, você tá trabalhando? E hoje, quando eu parei de jogar, o meu pai também era engenheiro de 25 anos de engenharia, fez faculdade de educação física depois dos 40 anos. Maneiro. A gente se juntou quando eu falei assim, quero parar de jogar. E a gente faz a gestão de uma academia hoje de ginástica. Bacana. Então também tem um trabalho fora do Vasco hoje, de todo dia, de gerenciar pessoas. Por exemplo, coisas que me agregam ao futebol, a você ser líder ali de um processo e você saber lidar com isso e levar isso para o outro lado. Então tem uma dupla jornada aí de gestão de academia e trabalhar com futebol. E se eu posso deixar um conselho, se eu olhasse para trás também, assim, quem quer trabalhar com futebol, quem gosta de trabalhar com futebol, quem curte trabalhar com futebol, na minha visão, tem que ter um outro trabalho. Que a gente nunca sabe o que isso vai acontecer no futebol. A gente nunca sabe o que o futebol vai, até onde vai, como vai, o que vai acontecer. A mesma coisa que você falou, né, do teu processo, cara, isso acontece para preparador físico, para fisioterapeuta, para Psicólogo. para treinador, para auxiliar técnico, e eu vejo isso acontecer com muita gente. As pessoas ficam ali 6, 7, 8, 10 anos trabalhando no futebol, nunca fica desempregado, aí tem uma vida, né, boa, cada um do seu jeito, tudo, mas aí acontece alguma coisa que o mercado é muito pequeno. Aí o cara para e não consegue se recolocar, enfim. Ou alguém, o treinador sempre levava, ou alguém sempre, e essa pessoa não tá conseguindo, ou você mesmo. E aí você fica aí 1, 2, 3 anos olhando e fala, e aí que você vai pensar em ter alguma outra coisa. Então eu sempre falo isso. Cara, se dedica, trabalha, vai em busca do teu sonho, vai em busca de ir para a Europa, abrir essas portas para os treinadores brasileiros. Cara, não desiste disso, mas Paralelo a isso. tenha algo, entendeu? Construa algo junto, seja, sei lá, qualquer coisa, não precisa ser dentro do esporte, mas tenha, porque assim, é um mundo que a gente sabe, você já viveu isso como atleta e agora tá vendo como treinador. Amanhã eu acho que você tem perfil tranquilamente para virar um gestor, virar um gerente de futebol, hoje vendo o João, aquele menino que eu conheci no Botafogo, vendo hoje o homem que está na minha frente, eu vejo você com um perfil total para amanhã tá trabalhando dentro do futebol de uma maneira mais que eu chamo assim, 360 graus, entendeu? Não só com uma função. Então, assim, segue esse caminho, busca isso, mas, cara, por isso que eu te perguntei, não deixa de ter, e eu falo isso para todo mundo que trabalha com futebol. A gente vê gente aí que trabalha 20, 25 anos no topo, daqui a pouco fica 5, 6, 7 sem trabalhar no futebol, e o futebol é isso, ele muda, ele gira, ele é, né? E o futebol exige muito, né? Sim. Então é isso. Hoje, grande parte do meu tempo é voltado para o futebol. Sim. Hoje, o meu plano A é o Vasco, é trabalhar ali, mas concordo, acho que a gente tem que ter alguma coisa. Hoje eu tenho essa facilidade não, acho que foi uma conquista minha também, de ter um plano B que não me exige uma carga horária fixa, né? Eu tô lá quase todo dia, mas assim, eu escolho o dia que eu tô, isso ajuda um pouco e tal, mas eu acho isso muito importante, isso me tranquiliza um pouco para eu conseguir continuar galgando e buscando coisas melhores dentro do futebol e seguindo minha trajetória. E até para que de repente você possa tomar algumas decisões, de repente sair de um clube na hora que você queira sair, de você não precisar aceitar certos tipos de situações, que a gente sabe que às vezes no futebol a gente tem que engolir seco, para você não ficar refém disso, entendeu? Eu falo isso para todo mundo que trabalha com futebol. Cara, futebol, eu brinco que é uma das poucas profissões que eu falo, pô, ser cantor deve ser maravilhoso. Você cantar, imagina, pô, 100 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, deve ser uma coisa de louco, né? Já passei por isso. Já, né? Toca violão demais, né? Cara, deve ser uma loucura, assim. Tem profissões que deve ser uma, pô, sei lá, eu não queria, mas o astronauta, quando deve chegar lá e olhar a Terra lá de cima, meu irmão, deve ser uma sensação maravilhosa. Deve ser uma loucura. Cara, jogar um jogo cheio, você ganhar 3 pontos, você curtir. Futebol te dá isso, que é o que eu falo. O que você sente falta? Eu sinto falta até de perder, eu falo. Eu sinto falta até da tristeza da derrota. Essa questão do futebol, ele te dá, e o esporte como um todo, né? Mas te dá essa adrenalina que outras profissões, muitas das vezes, você não vive isso, né? Mas
o futebol ele é tão apaixonante que às vezes, como toda paixão, a gente fica cego. Em muitos momentos da vida da gente, só quando a gente sai, e eu vivi isso, passei por esse processo, só quando eu saí, eu olhei, eu vi quantas coisas e quantas situações eu estava cego, né? E que nem hoje, o Luiz conta aqui que o treinador falou, entrou por um ouvido, saiu por outro. Não é que ele não escutou, ele estava cego. Ele não estava enxergando o que ele estava fazendo com a vida dele, né? É o que eu falo. Hoje você de longe, ele de fora, ele consegue enxergar perfeitamente. E o futebol, ele te dá essa cegueira. É isso. Hoje eu tô há 7 anos lá no clube e tenho, acho que, uma trajetória legal lá. É óbvio que, como a minha vida de atleta e eu almejava chegar lá no profissional dentro do Vasco, é óbvio que eu tenho essa vontade no Vasco. Não tem como eu dizer que eu não tenho. Claro que eu quero ir chegando, tudo no seu tempo, tudo respeitando todo mundo que tá lá dentro, mas é óbvio que eu quero buscar as minhas oportunidades. Mas talvez em algum momento isso se quebre. E faz parte. Sim. Por N motivos, né? Que a gente não precisa ficar aqui citando, mas tem 1000 motivos que isso pode acontecer. E eu tento me preparar porque isso um dia pode acontecer. Isso um dia pode acontecer. Pra gente terminar, já tem o quê, Fabrício? 1 hora aí? Já 1h30? Caraca. E o homem tem que trabalhar pra gente encerrar. Você, como treinador, o que você vê no atleta? Por que um atleta te chama a atenção? E o que você poderia falar para esses vários meninos que estão nas escolas de futebol aí, que sonham em ser jogador? Que conselho você daria para eles? O que você gosta de ver num jogador que te chama a atenção, que você levaria para a tua equipe? E o conselho que você poderia dar para eles? Vamos lá, vou resumir. Não, essa é uma pergunta fica à vontade, muito extensa. Pode falar, gastar uma resposta extensa. Se chegar atrasado lá, a culpa não é minha. Um atleta hoje, eu vou começar lá do ponto final, né? O que é o ponto final? O atleta hoje ele precisa resolver o problema do jogo. Perfeito. Acho que é isso que ele precisa. Como que ele vai fazer isso? Aí você tem inúmeros fatores que influenciam de como é que o atleta vai resolver o problema do jogo. E aí a gente vai falar sobre parte tática, sobre parte técnica, sobre parte física, sobre parte comportamental, mental, né? Óbvio que quanto mais ele tiver isso aflorado, quanto melhor ele for nesses aspectos, né? Mais chance ele tem, mais ferramentas ele tem para resolver o jogo. Então assim, eu vejo nas categorias menores, óbvio que você tem que ter um olhar ainda mais apurado para a parte técnica. Acho que esse é um ponto número 1. Porque às vezes a parte física ela pode influenciar de uma forma que você sabe que não é a realidade, ainda mais quando você encontra atletas muito maturados, atletas que fisicamente vão vencer confrontos dentro do jogo com uma facilidade, simplesmente porque eles são mais maturados, é uma questão hormonal, uma questão biológica, que isso daqui a pouco vai acabar. Então assim, a gente tem que ter cuidado até na hora de fazer essa avaliação de como é que esse atleta está resolvendo o problema do jogo, né? Então, por esse aspecto físico é importante. Mas é importante você ver que ele tem bom controle de bola, ver que ele tecnicamente consegue desenvolver o jogo, consegue dar sequência. Eu acho muito legal hoje o atleta do lado comportamental que tem sede de aprender. Eu acho que isso é muito importante. Eu falo muito dentro dos meus treinos que eu tô numa faixa etária sensível para isso, do atleta que aprende a treinar primeiro e leva vantagem. E como é que ele aprende a treinar? É quando ele tem essa sede de querer melhorar. Quando ele não trata o treino como mais um. Ele trata aquele treino... uma coisa chata. Eu quero aprender, eu tenho sede de escutar o que o treinador tem pra me falar. Eu tenho sede de disputar cada bola, de tentar melhorar, de ficar chateado quando errar, de entender. Então, assim, eu gosto de ver isso num atleta, um atleta que tem sede de aprender. Acho que hoje a gente não tem como fugir. O futebol hoje é muito físico, então tem componentes físicos que são muito importantes, isso fazem parte de uma análise. E cognitivamente é um atleta que, quanto mais ele entende o jogo, melhor, né? A gente tem que ter cuidado para não ser só um entendedor, né? Acho que o entendedor aqui, eu não preciso saber jogar, eu preciso entender muito do jogo. Mas um atleta que entende as funções, um atleta moderno, é um atleta que vai entender os momentos do jogo, o que ele precisa praticar naquele momento, se está ganhando, se está perdendo, se está atacando, se está defendendo, se está jogando com um a mais, com um a menos. E o último, e talvez uma coisa muito importante, que eu me esforço muito para trabalhar isso, que o atleta pode ter ou não mais ou menos tudo que eu falei, mas para resolver o jogo lá no final, que o atleta tenha personalidade, coragem e criatividade para resolver os problemas do jogo.
Eu falo muito sobre o treino, é do treinador. Eu apito, eu monto a atividade. Se o atleta não treinou bem, se ele não estava motivado, o que eu fiz de errado no treino para esse atleta não estar motivado? Às vezes eu não criei uma estratégia dentro daquela atividade para ele se motivar. Então tudo eu tento trazer para o treinador essa responsabilidade do treino ser bom. Eu quero planejar, que eu digo comissão, tá? Sim, sim. Eu quero passar aqueles conteúdos, eu quero que aquele atleta melhore nisso, eu quero que meu time jogue dessa forma por causa disso, para essa estratégia, para esse momento, então eu consigo controlar muita coisa, eu, comissão técnica. O jogo é do jogador. Perfeito. Eu troco, a substituição, o momento da substituição, a orientação ali, mas tudo aquilo ali foi treinado, o jogo é do jogador. Quem resolve o jogo é o jogador. E o jogador tem que ter personalidade, o jogador tem que ter coragem, o jogador tem que ter criatividade para resolver problema de jogo. Tudo que ele falou aqui, Você não tinha quando jogava. não tinha. Mas tudo que ele falou aqui, 2 treinadores se fuderam contigo. Tuninho Barroso e Evaristo Macedo. Próximo episódio eu vou contar a história de Evaristo de Macedo. Tá vendo? No final, são vocês lá dentro do campo. Por isso que o Tuninho e o Evaristo falam que você fudeu a vida deles. Eu jogava sozinho. Porque ele deu tudo isso, ó. Montou treino, te motivou, fez os caralho pra chegar lá no final e tô, O ó. Evaristo montou o treino. Depois eu conto. Olha, o Evaristo ainda tá vivo. Vamos lá. Não, foi meu pai. Ele caiu no Bahia, eu caí junto. Eu fui titular com ele 21 jogos na Série A. Quando ele caiu, eu caí junto. Que jogo que eles caíram? Mas vamos lá. Aquela coisa do vocês teoria caíram e em que jogo? prática. Só pra ilustrar. Não sei. Na beira do campo eu nunca vi igual pra enxergar o jogo. No dia a dia era X-tudo. Corre, cruza, cabeceia, tira, faz flexão e sobe. Mas na beira do campo eu nunca vi igual, não. Pra mudar um jogo, mudar uma peça. Naquela época só podiam 3 substituições. 2. Só podia 7 no banco. 3. Já podiam 3 na tua época? 7 no banco, não podia 10 no banco, enfim. Assim, isso aí. Tem tempo. Mas... Caíram junto. Tomaram de 6 do Flamengo no Maracanã, caíram junto. Imagina como é que essa criança jogou esse jogo. Irmão, obrigado por ter vindo aqui. Quem quiser te seguir, tem rede social, não tem? Fala um pouquinho. Quiser te contratar para dar palestra, para tu contar a tua história, que eu acho que, porra, hoje tu tem ferramentas demais aí para estar podendo ajudar os jovens, não só no alto rendimento, mas assim, até nas escolas que os meninos que têm esse sonho querem ter, como é que foi ser, eu acho que é sensacional vocês aí que estão assistindo. Depois eu vou virar empresário, vou vender palestra do João Marco, pode me ligar. Mas enfim, eu acho que vale a pena, eu acho que você tem... Tanto que, entre aspas, quando você contou aqui, eu não sei como foi a tua palestra lá, mas meio que foi o que te empregou. Foi? Então, não tô falando besteira. Então, assim, quem quer te achar, te seguir, alguém que tá começando na carreira, quer trocar uma ideia contigo, mandar uma mensagem, falar alguma coisa, como é que te acha aí? Como é que... Instagram, né? Acho que é joão.marcos19. Pode mandar mensagem lá, como eu falei aqui. Conhecimento a gente precisa compartilhar, experiência a gente precisa compartilhar. Acho que não é segredo. A gente troca uma ideia lá com quem quiser chamar. E muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de falar um pouquinho, de tentar ajudar e influenciar de alguma forma quem está aqui escutando a gente. Isso é muito para quem está escutando, né? Então, assim, eu gosto de compartilhar isso para as pessoas tentarem pegar alguma coisa. Me identifiquei com isso aqui, legal isso que ele falou. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Muito sucesso na sua carreira. A gente vai se falando. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Luiz, infelizmente, tive que te aturar de novo mais uma vez aqui no episódio. No meu tour na Europa eu já vou cortar a Romênia. Tá planejando a viagem para a Europa? Já cortou a Romênia? Romênia. Cortou. Vai que eu vou pro vestiário separado. Irmão, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Ter aturado, ter aguentado. Mais 1h30 do teu lado. Tá ficando difícil esse convívio, mas... O importante é que todo mundo que vem aqui fala que ele é isso, todo mundo tá errado, ele tá certo. Tu falou que eu sou uma pessoa calma e tranquila. Eu nunca neguei isso. Fabrício, hashtags, arrobas, por favor, muito obrigado mais uma vez por você ter também estado aqui com a gente. Fabrício é nosso diretor, videomaker, editor, é o homem do estúdio que toma conta de tudo. Obrigado, Fabrício, tamo junto.
Para você que curtiu, gostou desse episódio, por favor, como é que é? Os abençoados. Pô, Luiz, eu não aguento mais pedir. Pede você que eu não aguento mais. Curta, compartilha, indique para os amigos, sigam lá a nossa página no YouTube, muito conteúdo bacana para vocês. Licença Esportes, o nosso podcast. Que isso, hein? Se inscreva, abençoado, que eu não aguento mais. Por favor, a gente está pedindo, pelo amor de Deus, se inscreva aí para a gente poder estar levando esse conhecimento, essa mensagem. O papo hoje foi maravilhoso. Você que gostou, copia, cola, envia, bota no link da família aí, no grupo da família aí, manda para todo mundo. Mais uma vez agradecer ao Sistema Gênesis Treino, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos do Museu do Flamengo, que fica lá na Gávea. Um abraço, até a próxima semana e tamo junto. Valeu!